a partir dessa musicalidade, a gente pode alcançar um diálogo muito bacana e estou aqui à disposição para a gente poder dialogar juntos. E aí, além de agradecer, eu também queria pedir licença, né, que deveria ter feito antes, aos mais velhos e aos mais novos, né, a nossa ancestralidade por estar aqui hoje. Que eu acho que isso é um momento muito bacana, um espaço que tem muita história, né? Então, pedir licença à nossa ancestralidade para que a gente possa cumprir o nosso papel aqui, porque sem eles seria impossível a gente conseguir cumprir o que a gente veio fazer aqui hoje. E aí eu vou cantar uma música rapidinho, só de entrada. Maior é Deus, maior é Deus, o pequeno sou eu. O que eu tenho foi Deus quem me deu. O que eu tenho foi Deus quem me deu. Na roda de capoeira, grande e pequeno sou eu, maior é Deus. 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 Pequeno sou eu. Oh, Senhor, eu já fiz todo o meu serviço. Eu preciso descansar. O feitor quer me dar castigo. Me chamou de moleque. Ô feitor, ouça o que eu digo. Se o feitor pôr a mão em mim, ele vai tomar prejuízo. Feitor, não põe a mão em mim, porque eu sou capoeira. Nunca mais me chame de moleque, porque eu sou capoeira. Feitor, não põe a mão em mim, porque eu sou capoeira. Nunca mais me chame de moleque, porque eu sou capoeira. Seu Benedito, negro angolano, ficava à janela observar a rivalidade entre dois meninos. Um sempre vinha apanhar, mas cansado de ter tanta covardia, se submeteu a ensinar ao menino franzino chamado Pastinha a tal da capoeira. Mas o tempo passou, cresceu, Pastinha na capoeira de Angola aprendeu com seu Benedito a forquilha. Na capoeira de Angola aprendeu a verdade e a mentira. Na capoeira de Angola. Essas duas últimas músicas foram compostas aí por um aluno meu chamado, o único que eu formei a mestre na minha vida, né? Mestre americano, e que não está mais entre nós, e que a gente sempre trabalhou com ele essa preocupação de pensar a prática da capoeira como uma prática de ancestralidade, de afirmação da nossa identidade, e as músicas que ele compôs retratam muito sobre isso, né? Vou fazer uma brincadeirinha aqui agora, pensando nessa questão que a gente traz. Eu trouxe aqui algumas literaturas, né, para a gente poder pensar como é que a gente poderia, por exemplo, trabalhar oralidade com crianças e adolescentes, numa perspectiva de trazer essa história. Será que a música da capoeira ela pode contribuir com isso, né? Por exemplo, nas escolas a gente tem um processo de letramento, né? Eu vou mostrar aqui alguns livros, vou falar um pouquinho deles, mas depois a gente vai também cantar algumas músicas aqui e ver as possibilidades que essas músicas nos traz, né, de dialogar com, por exemplo, com a língua portuguesa, com a geografia, com a história e talvez com a própria matemática, né? Então a capoeira pode trazer esse diálogo a partir desse conhecimento dos valores civilizatórios afro-brasileiros. Eu vou trazer primeiro aqui, né, não sei se vocês conhecem, o livro da Chione, A Pequena Mandingueira, a Lenda do Birimbau, né? Isso aqui, por que eu estou trazendo esse livro logo de cara, né? Porque é a primeira vez que é escrito um livro de capoeira, talvez, com uma heroína efetivamente negra, e esse livro foi escrito pela contramestra Moçambique, uma paraense que foi morar em Moçambique com 2 anos de idade, lá se estabeleceu, e é uma mulher que está lá atuando na resistência
desenvolvendo um trabalho muito bacana, utilizando a sua escrita e a prática da capoeira Angola como um instrumento importante na afirmação da identidade daquele povo de Moçambique. E é muito legal porque ela traz uma história interessante e ela utiliza, né, justamente a lenda do berimbau, né? O mestre Pastinha fala para nós, ou falava, né, já que ele já fez a sua passagem, mas ele dizia para nós, o berimbau é um instrumento, né? Mas na hora da dor ele pode se tornar uma arma, né? E eu aqui nessa frase filosófica do mestre Pastinha, né, e a gente vai citar vários outros mestres aqui, que eu acho que a gente precisa, o filósofo não é só aquele que, né, estava lá na Grécia Antiga, temos os nossos próprios filósofos, né? E aí, a partir desses conceitos, dessa filosofia que o mestre Pastinha traz, eu digo hoje a mesma coisa, né? No momento em que nós estamos perdendo direitos, nós estamos sendo... como é que eu poderia usar a palavra correta, que eu não quero fazer discurso político, né? Né? Pode mesmo. Né? Então, a gente está perdendo direitos. Hoje nós temos aí ataque às culturas de matriz africana como nunca, sempre tivemos, né? Não por isso que mais de anos toda a indumentária, os instrumentos da religião de matriz africana ficou preso no museu na Polícia Civil e levou muitos anos, né? Muitos anos, para que aquele acervo que era considerado crime, assim como foi a nossa capoeira, que ele pudesse hoje estar lá junto ao Museu Nacional. Então, essas perdas elas são assim terríveis. Eu acho que a capoeira, nesse contexto de se pensar a ancestralidade, né? Se pensar esses valores civilizatórios afro-brasileiros, como o axé, a energia vital, ela precisa trazer para os conceitos da roda, porque a capoeira é circularidade, né? É círculo, é roda, trazer para esses conceitos da roda essa historicidade, que muitas das vezes nós, como mestres de capoeira, como profissionais de capoeira, nos importamos em trabalhar o corpo, a matéria, né? Mas não trabalhamos muitas vezes o intelecto, né? Trazer discussões que são importantes, né? A partir da oralidade, o Rampatebá, ele também fala muito sobre esses conceitos da oralidade. Então, são conceitos importantes, porque a gente precisa, no mundo da capoeira, sentar ao pé do baobá, e sentar ao pé do baobá para ouvir as nossas histórias. E de que forma a gente pode fazer isso, né? Por exemplo, tem uma música de capoeira que canta assim: que navio é esse que chegou agora? É o navio negreiro com escravos de Angola. Veio de Gana, de Angola e Guiné. Trouxe a macumba, capoeira e o candomblé. Hoje, por exemplo, a palavra macumba, que é um instrumento, né, é utilizado estigmativamente para dizer que a religião de matriz africana, por exemplo, é uma macumba, é coisa do mal, né? Quando a figura, por exemplo, do diabo que traçam por aí, ela não existe na religião de matriz africana. Então, são questões que a gente precisa trazer. Quando a gente canta na capoeira, por exemplo, Lembaê, Lembá, Lembadu, Barro Vermelho, uma corruptela do Exu, né? Então, você está cantando, você sabe que você está cantando? E muitos de nós da capoeira, às vezes, cantamos isso e fica demonizando a religião de matriz africana. Então, a importância da oralidade, né, e da musicalidade na capoeira é para isso. Esse trechinho da música que eu acabei de cantar, né, que é do mestre Camisa lá da capoeira, por exemplo, né? Ele falou ali de Angola, de Guiné, e a gente poderia, por exemplo, numa sala de aula, ao invés de só lá tocar o berimbau, fazer uma roda e ir para casa, na escola, né? E a gente poderia aqui pegar como alguns exemplos, né? Nós temos aí muitos animadores culturais que praticam a capoeira nos CIEPs, que também já foram muito deteriorados do seu projeto original, lá pensado por Darcy Ribeiro, mas com uma música como essa, né? Que navio é esse que chegou agora? É o navio negreiro com os escravos de Angola. Escravos de Angola, o Macota Valdina diz para nós que ela é descendente de seres humanos, de reis e rainhas que foram escravizados no Brasil. Então, a própria música ela traz um conceito que pensa a negritude, pensa o cidadão e a cidadã negra a partir de um conceito que foi escrito por aqueles que disseram que foram os vencedores, né? Que nós somos escravizados. Mas, na verdade, nós viemos com muitos reis e muitas rainhas para esse país, para que eu, inclusive, pudesse aqui agora estar falando um pouquinho sobre isso. E aí, falar de Angola, a gente podia mostrar tantas riquezas na aula, pegando um mapa, por exemplo, né, que a África é um continente, e a gente poderia pegar um mapa, né, só do país, da Angola, e buscar ali, traduzir para os nossos educandos o que é que esse país, por exemplo, trouxe de riqueza para o nosso Brasil, né?
Então, negros e negras que vieram para esse país, né, notadamente, inclusive ali no caso do Valongo, segundo o estudo, mais de 5 milhões de pessoas, trouxeram muita riqueza, muitas culturas. Né? Então, a gente precisa entender, quando a gente pega esses conceitos e traz para a nossa prática da capoeira, a gente consegue trabalhar uma identidade, porque, inclusive, nós, muitos de nós hoje, negamos as nossas próprias culturas. Né? Por que será que tem um governo que condena todas as culturas, está propondo agora, inclusive, em taxar em 60% imposto de renda dos trabalhadores da cultura, justamente porque nós, fazedores de cultura, e aí, no caso particular, nós da capoeira, que estamos em mais de 164 países, talvez não tenha do nosso papel de fazer esse diálogo nas escolas, nas comunidades, para que a gente possa empoderar a nossa juventude para o que a gente acredita ser a afirmação da nossa identidade afrodiaspórica. E aqui, só para citar alguns exemplos, eu vou fazendo passagem rápida para depois te dar uma paradinha. Quione é a pequena mandingueira, a lenda do berimbau, e algumas questões são importantes. Além dela ser a principal personagem, né, desse livro, também há a figura do mestre, do ancião, né? Para eles são importantes. Também há a figura, né, do baobá. Né? Então, são conceitos que a gente precisa traduzir para o mundo da capoeira. Quantos de nós hoje queremos estar sentados nesse momento de pandemia, por exemplo, né? Escutando os nossos mestres, as nossas mestras, já que nesse momento, a gente, principalmente os mestres mais velhos, a gente não pode, por exemplo, estar no dia a dia na prática da capoeira em função da pandemia. Será que a gente se preparou para sentar nesse mestre, que eu faço uma analogia com o baobá, para ouvir as suas histórias, as suas memórias? Né? Então, são questões importantes. E aí eu vou trazer um trechinho aqui para vocês desse livro que eu recomendo, inclusive, a gente teve o prazer de lançar no Brasil, através da nossa Rádio Capoeira, esse livro, né? Online ainda, mas já estamos fechando para levar, inclusive, em Niterói, para ser lançado lá. Então, vou falar um trechinho aqui, rapidinho. Era uma vez uma menina que morava numa pequena aldeia africana. Chamou a mãe. Quione! Ela respondeu, estou aqui, mãe. Quione, você estava na mata de novo? Lembra do que já te falei sobre a mata? É lá onde mora o rei das matas, e você não pode ir para a parte fechada sem ser chamada. Ah, mãe, é que eu adoro entrar na mata. É tão linda, tem árvores gigantes e um silêncio maravilhoso. Mas na parte fechada eu não vou. Tenho medo de escuro. O rei das matas faz as árvores darem frutos, faz as folhas darem sombra e faz até sons com a mata. É só prestar atenção para conseguir ouvir. Mas, Quione, chamei, diz a mãe dela, porque preciso de que você leve essas ervas para o vovô Bento. Quione pega então na peneira com as ervas e vai para a casa do vovô. Olá, vovô. Tem umas imagens bonitas, né? Olá, vovô, como vai? Como tá? Eu trouxe as ervas. Oh, Quione, como vai você? Como vai de saúde? Eu vou bem, obrigado. Para mim, deixa eu pegar que não consegui ler, é tudo lá embaixo. Eu vou bem, obrigado. Para mim é um prazer. Vovô, é hoje que vamos buscar o fruto do baobá? Pergunta a Quione. Vamos outro dia. Agora não pode ir brincar. Não pode ir brincar. Está bem, vovó. Até mais. Quione se despede do avô e sai para procurar os amigos. Pessoal, esse livrinho aqui eu peguei porque ele tem um propósito, tá? Tem tudo a ver com o que eu vou falar. Será que eles estão na areia do meio? Pergunta. Aqui nesta aldeia, as crianças gostam mesmo de brincar lá fora, uma com as outras, como deve ser. Olha a Nise ali. Quione, vem brincar. Aí lá vem. Lá, lá, ê, lá, lá, ê, lá, lá, ê, lá, lá, ê, lá. Bota essa galera para cantar aí. Vamos cantar aí, galera. Lá, lá, ê, lá, lá, ê, lá, lá, ê, lá, lá, ê, lá. Ê, lá, ê. Olá, ê. Olá, ê. Elas bicam tanto de salta-corda que ficam cansadas e Quione pergunta a Nísia. Nísia, você quer tomar banho no rio? Sim, vamos.
disse aqui, Anísia. Tendai Vecchione e Anísia saindo vai atrás dela. Tendai Vecchione e Anísia saindo e vai atrás delas. Vocês vão para Cascatas? Eu também quero ir. E corre atrás das meninas. E os três amigos saem andando e conversando até que houve um som. E imagine de quem é que é esse som? Hã? Berimbau, toque Una. E aí, vocês conhecem o toque da Iuna? Eu vou fazer até uma pausa para mostrar para vocês. Né? A gente já trouxe aqui, só nesse trechinho que eu já li, várias questões da ancestralidade, trouxe as questões do meio ambiente, tudo isso que eu vou falar dentro de um contexto de pensar esses valores que a gente está discutindo aqui, mas com o que acontece hoje com a destruição da natureza, com nossos idosos que não têm acesso a uma saúde, né, que possa atender, inclusive, nesse momento de Covid e tantas outras questões. Esse toque de Una, né, já que a gente está falando aqui também de ancestralidade, ele foi criado pelo Manuel dos Reis Machado, um homem negro, percussor da luta regional baiana, hoje conhecida no mundo, né, como capoeira regional. E é interessante falar sobre isso, né, já que estão falando, inclusive, por aí, uma das fake news, e eu estou aqui para falar sobre ancestralidade e sobre história, de que Mestre Bimba criou o berimbau, né, impossível, que muito antes dele nascer já existia, né? Mas ele criou o toque de Una, que naquela época era para alunos formados, e que hoje ficou consignado para nós, na modernidade da capoeira, para toque de mestre de capoeira. Então, isso faz parte de uma história. Então, é importante a gente conhecer essa história, conhecer essa ancestralidade e dialogar sobre isso com os nossos pares, porque, por exemplo, essa história de que o Mestre Bimba criou o berimbau está sendo patrocinado por recursos públicos, e é uma fake news. Né? Então, a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente fala para a gente não perpetuar essas histórias com E minúsculo. Né? Não vou nem falar com E maiúsculo. E Tendai, que som é esse, menino que vem de lá? Que som é esse que vem de lá? Tem até um samba reggae. Hein? Tendai fica todo animado e diz, eu acho que vem da mata misteriosas. Vamos lá ver? Ai, não, 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 pede Anísia, balançando a cabeça de um lado para o outro. É melhor não entrar aí. Vamos entrar para ver. Sim, 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 insiste o Tendai. Não, 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 responde a Anísia zangada. Deve ter muito bichos nessa mata. Oi, sim, sim, sim. Oi, não, não, não. Oi, sim, sim, sim. Oi, não. Oi, sim, sim, sim. Oi, não, não, não. Mas hoje tem, amanhã não. Mas hoje tem, amanhã não. Oi, sim, sim, sim. Oi, não, não, não. Olha a pisada de Lampião. Olha a pisada de Lampião. Essa música está no livrinho aqui, gente. Estou fazendo aqui uma interação. Oi, sim, sim, sim. Oi, não, não, não. E hoje tem, amanhã não. Hoje tem, amanhã não. Vamos lá, Kione. Mas a Kione sai andando e Tendai e Nísia vão atrás dela. Elas entram na mata, onde o solo é repleto de folhas verdes, onde está cheio de folhas de tantas cores, amarelas, marrons, laranjas e vermelhas. Kione pisa numa folha enorme, faz um som engraçado e eles começam a rir. Eu pisei na folha seca, vim fazer chuê, chuá, chuê, 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 chuá. Oi, chuê, 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 chuá. Olha a volta que o mundo deu, a volta que o mundo dá. Oi, chuê, 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 chuá. Eu pisei na folha seca, eu vim fazer chuê, chuá, chuê, 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 chuá. Olha a volta que o mundo deu, a volta que o mundo dá. Quem não pode com mandinga, não carrega patuá. As crianças tentam fugir da chuva, mas acabam se perdendo e não sabem
Onde estão quando ouvem de novo aquele som? Hã? O que é aquilo? Grita Anísia. É a parte fechada da mata, a parte misteriosa. Cabaças estavam em cima, cabaças estavam embaixo, cabaças estavam em todos os lugares, né? Por falar em cabaça, vocês conhecem o cabaceiro amargoso? Vocês conhecem o coité? Conhecem a cuia, né? Então, é legal pensar também nessas histórias, porque a cabaça, além de ser a caixa de ressonância do berimbau, ela foi, em muitos tempos, e ainda é hoje, né, um utensílio para se comer, para se alimentar. Tá, ok. Maravilha. Pessoal, tá dando para me ver bem? Eu estou sem óculos hoje, mas é legal olhar para vocês aí. Então, é pensar para além do instrumento do berimbau, mas também o que se pode fazer com essas partes importantes que o berimbau tem. Que a gente vai tratar quando eu utilizar um outro livro aqui nesse processo. Kione, Nízia, vamos sair daqui, pede o Tendai, vamos embora. O Tendai parece um cara medroso, né? Caramba, o que é isso, hein? Mas cabaças começam a surgir do chão e vão rolando pelos caminhos, eles estão cercados. E agora? Cuidado, ali em cima, Kione, diz a Nízia. E está lá o pessoal se movimentando. Faz a U, faz o macaco, né? Se agacha na cocorinha, etc, etc. Dá uma gingada, meia lua de compasso, chapa de chão e por aí vai. Com vários movimentos e golpes, Kione, Tendai e Nízia conseguem sair da emboscada e ver uma saída. Por ali correm, vamos, diz a Kione para os amigos. Eles todos saem correndo muito rápido e ninguém vê quando a Kione tropeça e cai no chão. Com o pé preso, Kione fica sozinha e as cabaças continuam aparecendo. Assustada, ela puxa o pedaço de pau do chão e consegue se soltar. Kione pega o pedaço de pau e vê que pode usá-lo para se proteger. Como uma guerreira que segura uma espada, ela já não está com medo. E, aliás, essa madeira lembra até uma ukulele, né? Sou eu, sou eu, sou eu, maculelê, sou eu, sou eu, sou eu. Sou eu, maculelê, sou eu. Oi, nós viemos de Mato Grosso, somos a Sucena da Mata Real. Saiu de noite e voltei de dia. Maculele é o rei lá da Bahia. Podia dizer Oxóssi, né? Pela homenagem que o Paulo Henrique, meu xará, fez. É o rei lá da Bahia. Sou eu, sou eu. Sou eu, Maculele, sou eu. O meu pai é brasileiro, minha mãe é brasileira. O que é que eu sou? Mas o que é que eu sou? Brasileiro. O meu pai é brasileiro, minha mãe é brasileira. O que é que eu sou? O que é que eu sou? Eu sou Eu brasileiro. sou um menino, minha mãe soube me educar. Passando em terras alheias, pisava o chão devagar. Eu sou um menino, minha mãe soube me educar. Pisando em terras alheias, pisava o chão devagar. Eu vim pela mata, eu vim pela mata escura, eu vim ver Maculele no clarear da lua. Vamos lá. Eu vim pela mata, eu vim pela mata escura, eu vim ver Maculele no clarear da lua. Por falar em Maculele, mulheres capoeiristas lançaram um documentário muito interessante semana passada, dia 18, né, sobre o Maculele, que depois eu vou pedir para a gente poder compartilhar para vocês o link para que vocês conheçam. Voltando aqui na nossa história, né, que a gente está tudo linkando esse nosso bate-papo, e tudo aqui tem um porquê, Kione bate forte numa cabaça que se abre e solta um som incrível, um som encantador, um som que ela nunca tinha ouvido antes. E uma a uma ela vai abrindo as cabaças.
Kione fica surpresa com os diferentes sons que estão saindo delas. Falar em som que estão saindo da cabaça, esses diferentes sons, vocês sabem, por exemplo, né, já que a gente está falando aqui também de musicalidade, né, diferenciar os tipos de atabaque da capoeira, de atabaque não, de berimbau na capoeira, né, que o atabaque tem lá o rum, rum, pilê, mas é um outro conceito, né, que a gente pode pensar num outro momento. Então, temos lá, hoje, né, que a gente poderia chamar também o berra-boi, mas tem o gunga, o médio e o viola. E cada instrumento desse, ele tem uma função. Né? Eu vejo muita roda de capoeira, os capoeiristas tocam os 3 berimbau no mesmo toque. Será que uma orquestra que tem violão, violoncelo e etc., violino, todos eles tiram a mesma nota? Então, também é necessário pensar essa musicalidade. Né? Como é que você vai cantar? Eu vejo gente jogando capoeira na ladainha. Né? E o que é uma ladainha? A ladainha é para cantar? Eu sou feito de sangue e suor, tenho orgulho e magia. O meu pai foi criado sem dó, minha mãe sofredora Maria. Eu nasci no cantinho do inferno, cujo nome se chama senzala, e por aí vai. Né? Então, a ladainha da capoeira, ela traz uma história. E como é que você vai contar uma história se você não vivencia, se você não articula a prática da capoeira na busca dessa historicidade? Claro que eu não estou dizendo aqui, né, que isso é uma prática 100% no mundo da capoeira, né? Mas é uma prática que a gente precisa trazer nessa reflexão. A gente tem votado, e amanhã, ano que vem, é um ano eleitoral, em pessoas que votam contra os nossos direitos, que votam no Congresso Nacional contra os nossos direitos, tiram o direito dos quilombolas, estão invadindo as terras indígenas, acabaram de aprovar agora uma legislação para que as terras da União podem ser tomadas pelos grandes latifundiários. Né? Hoje, por isso que eu trouxe a Kione primeiro aqui, porque a Kione dialoga com a natureza, ela dialoga com a ancestralidade, né? E é importante a gente trazer esse diálogo quando se pensar esses valores civilizatórios afro-brasileiros, porque esses valores cunhados pela professora Azoída Loreto Trindade, ele traz um conceito de respeito, inclusive a própria prática da capoeira que eu quero trazer e fazer esse link, com a preservação da natureza. Onde tem pessoas indígenas, onde tem indígenas, tem preservação da natureza. Onde tem quilombolas, tem preservação daquela tradição de matriz africana. E hoje, inclusive, também não só os indígenas, mas as comunidades quilombolas estão sendo invadidas e ali as suas histórias estão tentando recontar. Eu sempre dou esse exemplo. Eu fui no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, no Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade, que é um dos maiores prêmios do patrimônio do Brasil, que é oferecido pelo IFAM. E aí, uma comunidade quilombola foi premiada. Aí, na hora da quilombola falar, e eu agradecer, ela agradeceu o pastor. Não falou um minuto sobre a ancestralidade dela. E aí eu já vejo isso como quê? Uma perda da sua identidade ancestral. E é por isso que a capoeira precisa contribuir com esse diálogo. Né? Não é cantar música por cantar, não é falar por falar, não é jogar por jogar. O jogo também tem um conceito. Né? O Pierre vai e fala que o corpo fala. Né? Então, na capoeira você joga com, você não joga contra, porque a gente sabe, né? Abre aspas, capoeira é luta de bailarino, dança de gladiadores, duelo de camaradas. Fecha aspas, Dias Gomes. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Kione fica surpresa com os diferentes sons que estão saindo dela. Ela sorri maravilhada e vê a mata mais iluminada. Dom-din, dom-din. A cabaça traz muito som, né? Muito bom, bom demais. Um chiquerê fica maravilhoso na cabaça. Deixa eu pegar aqui mais um pouquinho. Já estamos acabando esse trecho para eu fazer umas indagações com a galera. A galera consegue responder, não consegue para a gente? Fazer. Quase como uma dança, Kione se movimenta pela mata abrindo as cabaças. E se lembra o que sua mãe falou. Olha a importância da mãe na nossa ancestralidade. A mata faz sons se prestarmos atenção. As cabaças, o som, a mata, a música. Ela entende agora, se conecta. Será que no mundo do jogo da capoeira a gente se conecta? Na hora do jogo, a gente está conectado? Ou a gente está batendo papo com um coleguinha? Ou a gente, enquanto profissional da capoeira, também não está preocupado com essa conexão? Né? A nossa ancestralidade tem conexões, tem energia. Roda de capoeira, eu poderia fazer aqui uma analogia, é uma mandala. Tem energias, né? Tem o negativo e o positivo.
E essa positividade do jogo da capoeira, ela é necessária se essas energias positivas estiverem ali concentradas. Kione sabe o que precisa fazer. Ela pega um pedaço de cipó e começa a prender a cabaça, quando ouve os amigos chamando por ela. Aquele som diferente parou de repente e a mata voltou a ficar silenciosa. Mas nesse dia, algo mudou, algo se despertou e foi ali, nessa pequena mata misteriosa, que algo muito poderoso se criou. Kione! Ô, Kione, onde você estava? Você está bem? Perguntou seus amigos. Vamos embora, camará. Que é hora, camará. E aí estão lá. Vamos embora, que é hora, diz a Kione, e os 3 amigos saem andando de volta para a aldeia. E a Kione atendeu ao chamado. Axé, minha pequena mandingueira. Então, esse é o fim dessa história que eu quis trazer primeiro a Kione aqui. E aqui, quando ela fala da história da Kione, eu quero lembrar para vocês uma coisa que tem me preocupado muito, né? E é o que eu acho que é o maior objetivo meu aqui. Porque hoje está no debate nacional, inclusive, da inclusão da capoeira na escola. Que capoeira é essa que vai estar na escola? Né? Aqui nós falamos de mata, aqui nós falamos da confecção do berimbau, aqui nós falamos do baobá, aqui nós falamos do ritmo, da musicalidade. E será que nós, na prática da nossa capoeira, utilizando a oralidade, utilizando a musicalidade, a gente traz o diálogo com essas questões? Com a questão da religiosidade, mas não religiosidade pela prática pessoal, mas na desconstrução do discurso de que tudo que vem do negro, que vem da negra, é demônio. Né? Então, é muito fácil fazer esse discurso e demonizar as nossas culturas. Né? Mas aqueles mesmos que nos demonizam ganham muito dinheiro no carnaval e quem faz a festa somos nós, negras e negras. Esses que nos demonizam ganham muito dinheiro no jazz, né? E a gente continua, muitas das vezes, em função, inclusive, da pandemia, fazendo fila, como foi lá no Mato Grosso do Sul, para pegar osso do açougue, num estado que é o maior importador de carne do Brasil. Então, a gente precisa entender que conceitos que a gente traz de ancestralidade, que conceitos que a gente traz dessa ginga, dessa roda, desses valores civilizatórios para a prática da capoeira. Será que nós estamos preocupados, por exemplo, na preservação da natureza? Para fazer um berimbau, a gente precisa de coisas que são importantes. Né? Uma cabaça, nesse caso aqui, o cabaceiro amargoso, que é da família, né, da abóbora, mas que poderia ser também o coité, que nasce numa árvore. A madeira, será que a gente está preservado com a sustentabilidade dessa madeira? Há, inclusive, propostas de sustentabilidade da biriba, porque o que a gente tem hoje, né, desde 2018, aumentou em 65% o desmatamento na Amazônia, que é considerado o pulmão do mundo. Será que a gente tem contribuído nesse diálogo de se pensar na construção do berimbau, de replantar o que a gente colhe? Né? Será que há outra alternativa, por exemplo, na escola, de se construir um instrumento, quando muitas das pessoas que ali estão vão estudar mais até por causa da merenda do que o aprendizado, porque é uma realidade social que a gente vive, porque os pobres são taxados nesse país? Então, por exemplo, né, uma caixa de leite que está cara, ela pode ser transformada num cachixi, pode ser transformada numa cabaça. Um balde pode virar numa cabaça. E aí você pode trazer um diálogo em pensar, por exemplo, na preservação da natureza, porque um balde de plástico, ele dura milhões de anos na natureza. Então, a gente precisa trazer esses conceitos dos valores civilizatórios e dialogar com a natureza, porque a natureza, né, ela é que nos dá tudo. Essa aqui a gente fez numa oficina na escola que eu dou aula, muitos anos, desde 1997. Berimbau pediu, vamos escutar, não polua a nossa água para a vida preservar. Berimbau pediu, vamos escutar, não polua a nossa água para a vida preservar. Seja consciente, pense bem no que tu faz, poluindo a nossa água está matando os animais. Né? Poluindo a nossa água está matando os animais. Aí vocês, Berimbau pediu,
Vamos escutar, não polua a nossa água, para a vida preservar. E essa música foi feita onde? Pô, eu dou aula de capoeira em Guapimirim. Primeira área de proteção ambiental do país nasceu em Guapimirim, em 1984. A comunidade que eu dou aula são pescadores artesanais, são catadores de caranguejo, são remanescentes do quilombo de Maria Conga. Então, eu preciso trazer a história dessas comunidades para a minha prática no cotidiano. Se eu não disser para o camarada que é pescador artesanal, que é uma população tradicional nossa também, que está aí protegida pelo decreto 6040/2007, que trata dos povos e comunidades tradicionais, e que a capoeira talvez muitos não saibam, né? Então, a gente precisa dizer para essa comunidade que se ela poluir o manguezal, se ela poluir o rio de Guapimirim, ela não vai ter o alimento. E a capoeira ela precisa contribuir com esse debate, na escola ou fora dela, né? Então, é esse diálogo que a gente está trazendo para vocês, é nessa perspectiva, porque jogar capoeira a gente joga todo dia. A gente precisa jogar capoeira, o pessoal me critica muito quando eu falo isso, para além da roda. Porque se a gente estivesse jogando, nos meus 42 anos, se eu estivesse jogando capoeira para além da roda, muitos de nós não teríamos eleito um governo fascista numa perspectiva de combate à corrupção. Hoje o combate não é a corrupção, o combate é o combate a tirar os nossos direitos. Então, a gente precisa trazer uma reflexão sobre isso no mundo da capoeira. E aí eu trouxe a oralidade, eu trouxe a musicalidade, que a música também é uma forma de expressão. Ontem foi gravado um cordel por vários jornalistas aí, né, mais progressistas, sobre todo o processo que a gente tem passado, né? Nessa pandemia, nós perdemos muitos mestres e mestras. Aqui no estado do Rio de Janeiro, nós perdemos muitos mestres e mestras. Perdemos mestre demais, né? E justamente por quê? Será que a gente, enquanto percussor da capoeira, né, enquanto, vamos colocar a palavra assim, zelador dessa capoeira, a gente entende, por exemplo, que o ofício do mestre de capoeira é um patrimônio, que é um patrimônio a ser preservado, né? Será que a gente entende isso? E o que é um patrimônio, né? A gente precisa entender, nós que trabalhamos com a capoeira, nós que estamos no ensino aprendizado da capoeira, eu não sei, inclusive, se aqui a maioria que estão conosco, se tiver pergunta, eu quero abrir para a pergunta para o pessoal, né? Eu não sei se tem professores ou se são só alunos, mas a gente quer trazer um diálogo de reflexão nesse debate, né? Que músicas vocês poderiam sugerir, por exemplo, que a gente poderia dialogar aqui, músicas que são preconceituosas e ainda hoje cantadas na capoeira, por exemplo, né? Se essa mulher fosse minha, eu ensinava a viver, dava limão com farinha a semana inteirinha para ela comer. Aí, se você não pegar um dos conceitos do valor civilizatório afro-brasileiro, que é a musicalidade, e não dialogar sobre isso, que nós somos um dos países que mais matam mulheres, né? E, em particular, mulheres negras, acho que a capoeira precisa contribuir com esse debate. A capoeira está em lugares que o Estado não entra. Não entra porque, quando ele só entra com aparato de segurança. Ele não entra com educação, com cultura, com esporte e lazer. Ele primeiro gasta com a segurança para depois inverter o processo. E a gente precisa fazer uma reflexão sobre isso, né? Porque nas comunidades tem muito talento e nós estamos lá dentro. Então, é necessário trazer essa reflexão no mundo da capoeira, né? O epistemicídio, a homofobia, né? A violência de todos os gêneros, né? Todas as formas. Vou dar um exemplo aqui, né? Acabou de uma deputada aí, que eu não tenho nenhuma simpatia por ela, mas ela sofreu uma violência. E as pessoas estão batendo palma porque ela foi espancada. Que reflexão é essa? Então, será que a capoeira, por exemplo, ela só tem valor quando você levanta o pé e acerta uma pessoa? Então, a gente também precisa refletir na letra da música, nos debates que a gente traz, né? A música é uma forma de denúncia. Eu lembro, e aí eu quero falar como a música ajuda a gente, eu tirei 10 na redação do Enem, tá? E a música, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Esse foi o tema da redação. Eu trabalhava no Sesc Niterói, com capoeira, estava na campanha da cidadania contra a fome. E aí fui fazer o vestibular naquela época, o tema foi justamente cidadania contra a fome e utilizar essa música. E estava tudo na minha cabeça. Como eu utilizava isso na minha prática cotidiana com a capoeira, né? E tem, se vocês procurarem aí na minha rede social, vocês vão encontrar lá um portfólio sobre isso. Aí eu tirei 10 e ganhei uma bolsa de 100% na Universidade Cândido Mendes e me formei em Direito. Olha o que a capoeira pode proporcionar
quando você busca, né, as verdades, né? Aliás, não tem verdade absoluta, né? O Hobsbawm mesmo fala que nem o pessoal da tradição. Vou continuar cantando a música que tem que dar farinha para a mulher, porque é tradição. Toda a tradição, Hobsbawm fala, ela é inventada. Então, a gente precisa rever as nossas tradições, né? E pensar a revisão dessas tradições, ela parte desse princípio de que trazer a nossa história, trazer a nossa ancestralidade, cada um tem uma. Nós, da capoeira, precisamos entender que, quando o aluno chega no nosso espaço, ele já vem com a própria história dele, né? Porque mestre de capoeira acha que ele é suprassumo e que não aprende nada com ninguém. Graças a Deus, eu estou sempre aprendendo. Porque o Guimarães Rosa diz que mestre é aquele que aprende, mas que de repente que ensina, mas que de repente aprende. E eu estou aqui para aprender, né? E é por isso que a gente está aqui nesse diálogo. Então, na prática da capoeira, a gente precisa entender que vem essa história. Na prática do funk, na prática do samba, tudo vem com uma história, né? O negro samba, o negro joga capoeira, ele é o rei da verde rosa da mangueira. Será que já raiou a liberdade? Ou se foi tudo ilusão? Será? Então, não é só o samba. Eu fui participar de um debate, foi muito legal. Eu fui participar de um debate no Museu do Samba, que na época ainda era Centro Cultural Cató, e eu estava na Casa do Samba. Eu terminei a minha parte da capoeira cantando. O chefe de polícia, pelo telefone, mandou me avisar. Primeiro samba registrado, né? Então, assim, o pessoal sabe, ovacionou isso, mas não é porque a gente é bom, é que a gente procura pegar o que está na nossa história e trazer para a nossa realidade. Dito isso, eu não sei se tem alguma pergunta, alguém quer fazer alguma pergunta, quer bater um papo, que eu vou fazer mais algumas provocações. Eu queria, assim, para dialogar, que eu quero fazer uma troca, eu estou falando muito, eu não sei, mas se vocês puderem me ajudar, se tiver alguém perguntando, né? Quais conceitos, assim, que a Kione traz, juntamente com a prática da capoeira? Eu falei aqui que ela trouxe a questão da natureza, e tem outras questões que ela trouxe que seria interessante, a gente podia tentar dialogar sobre isso, né? Ela trouxe ali também a expressão corporal, porque corporeidade é uma prática também de um valor civilizatório afro-brasileiro. E eu queria falar sobre isso, né? Já que a capoeira, a roda de capoeira e o ofício do mestre de capoeira são patrimônios. Porque é muito difícil, porque o corpo é matéria. E o Estado nos vê como um patrimônio imaterial, separando a capoeira da sua materialidade. E aí vamos pensar nesses conceitos, por exemplo, como é que você pega, aqui eu estou em espaço do Dagomeia, né? Uma referência, principalmente do mundo, para mim, né? No mundo da questão da religião de matriz africana. Mas como pensar, por exemplo, um terreiro a partir só da sua imaterialidade? Porque num terreiro se produz saberes. Um terreiro, tem aqui o Pai Paulo, aqui na Baixada Fluminense, que tem uma escola dentro do terreiro, por exemplo, né? Então, como se pensar esses espaços apenas de uma forma imaterial, como também há uma materialidade. Não só a materialidade do corpo, né, mas do que se produz ali dentro, né? E eu não sou um cara de religião de matriz africana, né? Então não sei falar dos segredos. Eu sou um cara da capoeira, né? Mas eu não sou bobo, né? Desculpe a minha inocência, como diz o mestre Curió, né? Desculpe que eu não sei o que estou falando, porque eu sou inocente. Inocente não sabe o que diz, né? Então, eu gostaria assim, de ver aí se a galera está querendo dialogar um pouquinho. E aí, porque eu quero trazer outra questão aqui, né? Hoje eu estou trazendo os livros das minhas amigas, porque é uma outra questão que a gente precisa trazer nessa oralidade e nessa ânsia. Pode perguntar. Axé, circularidade. Para você tem? Assim, depende muito de como você viste a capoeira, né? Por exemplo, pode ter pessoas que veem a capoeira numa perspectiva de esporte que não pensam nessas questões, né? Vai trabalhar, por exemplo, mais qualidades físicas e habilidades motoras, né? Que discute aí com a profissão do educador físico, né? Trabalhar força, velocidade, equilíbrio e etc.
Então, tem capoeira que trabalha nessa perspectiva, de pensar a capoeira, né, em trabalhar velocidade, força, equilíbrio, né, que são qualidades físicas e habilidades motoras. E a gente, no nosso dia a dia, trabalha essas mesmas coisas. Mas, por exemplo, tem uma galera que tem outro conceito, né? Tem gente que acha que uma pessoa obesa ela não tem condições, inclusive, de fazer capoeira, né? Outro dia, não sei se foi você que mandou, alguém mandou lá um vídeo, o cara bastante obeso dando um monte de salto mortal, que não é um movimento da capoeira, é um movimento acrobático que veio enriquecer a prática da capoeira. Então, essa questão da gente pensar a capoeira na ótica do corpo apenas, e a corporeidade é um dos valores civilizatórios da capoeira, mas que corpo? Né? Porque a capoeira, antes de qualquer coisa, ela é uma luta inclusiva. Ela não é uma luta que exclui, é uma luta de inclusão. E sendo uma luta de inclusão, né, que nasceu, a sua própria palavra, capoeira, mato ralo, rasteira, ela nasceu no solo. Né? Hoje, por exemplo, muita gente só valoriza aquele capoeirista que bota o pé no chão. Né? Eu conheço capoeirista que botou muito o pé no chão, trocou muito, né? Trocou muita porrada. Né? Isso aqui é uma palavra que na televisão fala coisa pior, então não tem problema. Trocou muita porrada e hoje está aí falando. E as pessoas não querem ouvir porque acham que o cara só tem que jogar. Né? E é por isso que a gente continua sendo enganado. É por isso que eu vejo capoeirista defendendo intervenção militar, defendendo o fechamento do STF. Mas ele não sabe o que foi suor e lágrima para se conquistar esse direito a partir da Constituição de 1888. Inclusive, eu quero falar disso, porque faz parte também dessa história, porque as culturas negras, as culturas africanas e as culturas indígenas estão no texto constitucional não por causa do legislador, mas por causa do movimento social negro, por causa de pessoas como Ailton Krenak, que estava lá na Constituinte defendendo que o patrimônio indígena entrasse no texto constitucional. Esses patrimônios que estão tentando derrubar hoje, não querem respeitar a Constituição. Nós vemos hoje capoeirista batendo palma quando a juventude negra é assassinada. Sabe por que ele bate palma? Porque não conhece a história, nem da capoeira. E é por isso que eu vim fazer esse diálogo aqui hoje. O nosso diálogo é um diálogo que ele vai para além da roda, é um diálogo de reflexão. O que nós estamos aprendendo e o que nós estamos ensinando. Né? Pode falar, mestre. E a contribuição da capoeira, como vem solo de tudo, né? Ela vem até através de uma cantoria, de um palco de instrumento. A pessoa vai ser capoeira, não precisa, como você falou, tem a questão da peso, né? Às vezes ele pode não na cabeça no chão, dar um peso na cabeça, mas ele chega no instrumento, ele pega um minimal, ele se estende ali por algumas horas, ele canta para o outro capoeira que conversou, e que tem uma importância muito grande a cantoria dentro da capoeira. E é uma contribuição muito grande para a capoeira. Eu não estou controlando o tempo, tá, galera? É assim, pessoal, uma outra questão que eu quero trazer aqui nesse debate, de pensar esses conceitos desses valores, é a questão da mulher na capoeira. Porque a capoeira é uma luta... Não, os capoeiristas são muito machistas, né? São muito machistas. E aí é um debate importante. Por que o cara também nega a presença feminina na capoeira? Na história da capoeira, aliás, na nossa história, na minha vida, né, se não fosse minha mãe preta, né, que trabalhou a vida toda, 42 anos no Hospital da Polícia Militar, e quando infartou lá dentro, não teve direito de usar o hospital porque ela não era policial militar, era funcionária civil. Essa história, as nossas histórias, elas todas partem das mulheres, né? Das mulheres pretas, principalmente. E aí, por a gente não conhecer as nossas histórias, a nossa ancestralidade, a gente nega também a participação das mulheres no comando da roda, no jogo. Se a mulher encosta o pé na gente, a gente quer fazer uma violência, né, contra essa mulher. E aí a gente precisa, no ensino-aprendizado da capoeira, trazer o diálogo dessa relação de gênero, do respeito à diversidade. Né? A Constituição diz, por exemplo, que a vida é o maior bem que a gente tem. E tem capoeirista defendendo assassinato de pessoas que são homossexuais. Sabe por quê? Que ele não conhece a história. E aí eu trouxe isso aqui também, que é um projeto muito legal, Tons e Sonhos das Mulheres na Capoeira, que assim como esse projeto que a gente está dialogando aqui hoje, foi contemplado pela Lei Aldir Blanc da Bahia. Então, é muito legal a gente poder perceber, e a gente lançou também esse projeto na Rádio Capoeira, tivemos assim a grata surpresa de ser convidado para lançar o projeto dessas mulheres. E aqui eu só quero falar um pouquinho para vocês, né, do que é esse projeto.
né? Porque é importante dar visibilidade nas nossas práticas cotidianas, e a gente está falando de música, e a gente está falando de oralidade. Quantas músicas as mulheres cantam, né? Muitas. Quantas músicas elas compõem? Mas a gente continua cantando músicas para bater na mulher, né? Eu até fiz umas. Vamos jogar na roda de capoeira. Quando estiver jogando, não pode marcar bobeira. Sai de AU, planta bananeira, mas cuidado com a menina, que ela é boa na rasteira. Aí vocês, ela é boa na rasteira. Vamos lá. Oi, ela joga capoeira. Oi, ela é boa na rasteira. Oi, ela joga capoeira. Da sua força ninguém pode duvidar. Da sua força ninguém pode duvidar. Pode arrumar uma água? Sai da rasteira dela que ela pode te pegar. Ela é boa na rasteira. Oi, ela joga capoeira. Oi, ela é boa na rasteira. Oi, ela joga capoeira. Ela é boa na rasteira. Oi, ela joga capoeira. Então, é importante, quando se falar de oralidade, se falar de musicalidade, dar visibilidade a essas mulheres, porque elas compõem, elas cantam, elas comandam as rodas. Eu lembro que quando eu sempre falo disso, desse como exemplo, né? Quando eu comecei na capoeira, era muito difícil de chegar perto de um mestre de capoeira. Era muito difícil de fazer o que eu estou fazendo aqui, o mestre parar para falar para eu ouvir, né? Porque o mestre ficava lá, e aí tinha outro mestre e você não podia nem chegar perto daquelas pessoas. Hoje nós temos a oportunidade dessas trocas. E aí nós precisamos aprender a ouvir. Oi, está falando? E aí a gente precisa aprender a ouvir. E aprender a ouvir é importante para que a gente possa aprender a transmitir. Tem um filósofo que diz, né, que a capoeira é tudo que a boca come, né? Mas essa frase não é da capoeira. A frase não é da capoeira. Oi, fala. Ah, fala dos áudios? Tá bom. Obrigado. O Joel é lá de Fortaleza. Um abraço, meu irmão. O Joel está lançando um livro aí importante. É um livro histórico do ODC, vai ser relançado. Ele conseguiu o original e está fazendo uma nova leitura. É um livro que é muito antigo, um dos primeiros escritos da capoeira. É um cara que é um grande pesquisador. E nós temos a revista Ibamol, ele está lá no nosso conselho da revista. Obrigado por você estar aqui. Esse trabalho do Tons e Sons das mulheres da capoeira, capoeirista de Tons e Sons, essas biografias compõem esse trabalho, são todas autorais e reproduzem de forma a compartilhar a subjetividade das participantes. Aí tem várias pessoas, mestra Bia, e é legal, né, pessoal, que esse trabalho, vocês podem procurar aí no Instagram, Tons e Sons das Mulheres na Capoeira, porque tem uma musicalidade que você acessa o QR Code, né, e bota um som para tocar. Dá para a gente botar um som para tocar aqui? Será? Eu pego o meu celular, dá para tirar esse som? Se eu pegar aqui o som no QR Code, dá para reproduzir aí? Dá? É possível? Bem, bota aqui. Vai abrir um coisa, aí você bota para a câmera. E ver se dá para botar o som para trocar. É muito interessante que é um registro dessas mestras. Mestra Jararaca, eu tive o prazer de conhecer na Universidade Federal Fluminense. Opa, obrigado. Na UF. De repente é possível vocês pegarem e botar um som desse para a galera ver. Então, são mulheres pretas, mulheres brancas, são mulheres capoeiristas, são mães, são parceiras, mestra Pequena Rasta. Eu não vou aqui estar falando para vocês agora a biografia, a pequena biografia de cada uma delas, mas é legal que vocês possam, vocês que estão nos assistindo, solicitar esse material, acessar na internet, né? Procura aí Lilu, contra a mestra Tartaruga, aí, né, no Instagram, que vocês vão localizar esse trabalho. A mestra Nani, né,
que é da família do mestre João Pequeno. Eu falei aqui uma coisa que acho assim, a maior honra que eu tenho, estava conversando aqui antes da gente dialogar, né? Eu nasci no dia 27 de dezembro, o dia que nasceu João Pequeno de Pastinha. O meu filho João Vitor nasceu no dia 5 de abril, o dia que nasceu Vicente Ferreira Pastinha. E aí, parafraseando o nosso filósofo, eu nasci para a capoeira. Né? Eu acho que isso é muito legal. Contramestre Lizinga. E vocês também podem ver o lançamento desse Tons e Sons das Mulheres na Capoeira, né? No nosso canal da Rádio Capoeira no YouTube. Está lá, tem um vídeo do lançamento. Isso aqui é a Contramestra Lilu. Contramestra Lilu é uma grande capoeirista angola, mas também uma grande pesquisadora. Ela está fazendo agora, inclusive, uma dissertação de mestrado falando da capoeira da capoeira na perspectiva da educação a partir dos escritos do Fred Abreu, que foi um grande pesquisador da capoeira, uma das nossas referências. Contramestra Tartaruga, grande parceira, que também está aí desenvolvendo um trabalho bacana, toca vários instrumentos e também é professora na rede pública. Contramestra Princesa, é uma guerreira, coordena lá a salvaguarda da capoeira na área ali de Salvador, né? Está fazendo um trabalho muito bacana, está há 28 anos com o mestre dela. É dessas questões, quando eu falo de valores civilizatórios brasileiros, quando eu falo de ancestralidade, é disso que eu estou trazendo aqui. Né? Um diálogo bastante, um bate-papo muito tranquilo. A gente vai fazer daqui a pouco uma brincadeira, tocar aqui, cantar uma música. Né? Mas é importante trazer isso. Olha só, uma mulher capoeirista está com o mestre dela há 28 anos. Né? Enquanto isso, a gente tem visto hoje muitos abandonarem os seus mestres, criar seus grupinhos. Né? Isso é uma crítica mesmo que eu estou fazendo. Criar seus grupinhos e fico vendo um monte de mestre lá fortalecer o cara que abandonou o mestre dele. Isso não é respeito à ancestralidade. Né? Então, esse diálogo ele é necessário. Eu acho que o Território Baixado está de parabéns, tem trazido diálogos aqui importantes. Trouxe ontem o diálogo sobre a questão da religião de matriz africana, mas também trouxe um debate importante, né? Da marginalização dessas culturas na escola. Ora, a gente precisou da Lei 10.639 para trazer a cultura africana e afro-brasileira para a escola. Precisou da 11.645 para trazer a questão indígena, mas não precisava, e essas leis ainda não acontecem. Sabe por quê? Porque a sociedade não quer, porque muito de nós da capoeira também não quer. A capoeira quer estar na escola para quando chegar o 20 de novembro, tocar brimbal, cantar, bater uma tabaca e ir embora. Quer estar no dia 13 de maio, que é um dia de luta, de combate contra o racismo, tocando lá berimbau para homenagear a Princesa Isabel. Que reflexão a gente vai precisar fazer sobre isso? Né? Como diz aí o saudoso mestre Azevedo da Senzala, Princesa Isabel, liberdade do negro só está no papel. Onde está a liberdade? Onde está a liberdade se a algema não se quebrou? O negro quer felicidade, o negro também quer ser doutor. Princesa Isabel, liberdade do negro só está no papel. E é isso. E tem muita gente da capoeira que é contra as cotas. Né? Olha só o diálogo que a gente traz, um bate-papo para falar de valores civilizatórios, quanta coisa a gente consegue incluir. Eu já vi capoeirista fazendo discurso contra as cotas, mas ele não foi lá discursar, estudar a Lei da Terra de 1850, quando os europeus chegaram aqui nesse país e ganharam cota de terra para poder se estabelecer aqui. E hoje, como foi feito na urbanização, por exemplo, do Rio de Janeiro, né, pelo Pereira Passos, que levou as comunidades todas ali de baixo para as favelas. E aí foi criada a primeira favela do Brasil. E vocês sabem qual é? Vocês sabem, hein? Você sabe qual é a primeira favela do Brasil? O Biel, você já até trabalhou lá. Né? É o Morro da Providência. É ali, a primeira favela do Brasil. Tem capoeirista que não sabe. Tem capoeirista que ouviu falar do Prata Preta, o Prata Preta, e na história o Prata Preta era subversivo, foi um grande líder sindical, capoeirista, e que atuou ali na época da revolta da vacina. Né? Tem gente que só porque Madame Satã é homossexual e foi tirada agora da Fundação Palmares, né, como um dos símbolos negros da Fundação Cultural Palmares, pelo aquele presidente racista que está lá, só porque ele era homossexual e preto, né, e preto e homossexual. Então, são duas coisas que nossa sociedade hipócrita, racista, preconceituosa abomina. As pessoas não trazem a história dele. A própria capoeira não traz. Não basta só cantar. Não basta só cantar. É preciso trazer a história de vida, de luta. Não é? Muitos, como, por exemplo, Madame Satã,
foram presos até para outros países, para outros estados, né? Fernando de Noronha, né? Tem capoeiristas que não sabem o que é a colônia correcional de Dois Rios. Inclusive, muitos capoeiristas da segurança pública, né? O cara que é policial, né? Que é inspetor de administração penitenciária, não sabe. Né? Não sabe, mas lá estava cheio de capoeirista. E a gente precisa estudar. Senão a gente vai fazer o discurso da elite, vai defender o assassinato da juventude. Tinha que morrer mesmo. Pobre preto tem que morrer. Aí depois fica cantando lá, é o A, é o B, é o A, é o B, é o C, é o A, é o B, é o A, é o B, é o C, ai, 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 eu não sei ler, ai, 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 quero aprender. Já passou da hora de aprender, gente. Não adianta você ficar cantando isso se você não aprendeu. Violência contra a mulher, assassinato da juventude negra, racismo, homofobia, xenofobia. Estamos na Olimpíada, né? Uma imigrante japonesa, filha negra, né? Você viu lá? Sofre racismo. E ela é uma das maiores jogadoras no esporte dela, do mundo. Mas sabe por que sofre? Assim, a capoeira sofre preconceito porque ela veio de uma origem negra. Entendeu? E como é que a gente desconstrói isso? Com história, porque a capoeira tem a ver com a macumba, sim. Né? Tem. Com a macumba, instrumento. Com a religião, tem. Agora, vai pegar lá. Isso, a capoeira para mim, é que nem discutir política, emprestar dinheiro. Né? Cada um faz o que quiser. Religião, cada um tem a sua. Agora, a gente não pode... Por exemplo, eu fui batizado na igreja evangélica. E sabe por que eu saí da igreja? Botaram um pastor lá e ele disse que eu tinha que esquecer que era preto, que eu não podia cantar nada na capoeira. Então, eu abandonei a igreja e estou com Deus. Minha parada é eu e Deus. E poderia ser eu e Oxalá. Poderia ser eu e Oxóssi aí, muito bem referenciado pelo jogador que é meu xará, Paulo Henrique, um cara de 21 anos. E sabe por que ele fez isso? Porque ele conhece de onde ele veio, aonde ele chegou e para onde ele quer ir. Porque muitos que têm aí a mesma fama que ele negam a sua raça, negam a sua cor, porque alcançou um outro status social e nem traz para a sua comunidade. Não adianta fazer festa badalada para os amigos, para os parça. Não tem esse negócio de festa para parça. Não adianta fazer festa para parça. Entendeu? Festa para parça é mó furada. Tem que assumir como um homem preto. Um cara desse tem que assumir como homem preto. O maior jogador do mundo, o cara, meu irmão, não reconheceu a filha dele, tem gente que bate palma para ele. Eu não bato palma para ele. Ele não reconheceu a filha dele, e eu tenho 5 filhas e um filho. Né? Então, a gente precisa falar. Desculpe que eu falo muito, e minhas falas nesse diálogo elas são críticas. Né? Fala, meu irmão. Sim. Isso, então... Hoje eu vim trazer só livros de nossas amigas. Aqui é a Mônica Beltrão. Mônica, pô, fala, meu amor. Tem? Opa, manda a pergunta. Luciane quer me provocar, não é possível. O que podemos fazer para incentivar e dar visibilidade para a presença das mulheres na capoeira? É uma boa pergunta. Primeiro, eu quero dizer que esse não é o meu lugar de fala, né? Esse não é o meu lugar de fala. As nossas práticas, e as minhas em particular, eu tenho utilizado o meu trabalho, e aí, desculpe eu falar no singular, mas o nosso trabalho, do nosso ponto de cultura, do nosso ponto de leitura, de trazer essa visibilidade. Né? Hoje, por exemplo, Luciane, uma briga que eu tenho, você conhece esse trabalho, é que na Rádio Capoeira não tem uma mulher atuando. A Rádio Capoeira tem mais de 10 anos, nunca atuou uma mulher na Rádio Capoeira. E sabe por quê? É que, às vezes, as próprias mulheres têm a dificuldade de ter essa visibilidade, porque elas foram muito invisibilizadas. Nós fizemos um programa na Rádio Capoeira chamado Histórias da Capoeira no Rio de Janeiro, justamente para fazer o registro oral das histórias de mestres e mestras. Muitos falaram para mim, pô, mestre Paulão, eu não quero gravar, não quero aparecer. Porque elas sempre foram tratadas nessa invisibilidade. Né? Tem a mestra Sandrinha aí, que tem um grande debate, né? Inclusive na área de pesquisa, sobre a história dela, uma capoeirista aqui do Rio de Janeiro, do Morro do Pavão, Pavãozinho, foi do DESIP, né? E as pessoas querem visibilizar, né? Traz o debate, porque ela nunca viram ela numa roda de capoeira. Não viram agora, mas ela já esteve lá atrás. Então, são histórias. Como é que a gente consegue mudar esse processo? Eu acho que a gente consegue mudar
Não é dizer dando espaço, porque a mulher tem o seu espaço na capoeira, né? Mas é abrindo a mente, refletindo sobre isso, né? Porque é muito fácil. Quais as práticas que você exercita no seu dia a dia, no ensino, aprendizado de capoeira? E minha fala é principalmente focado no ensino, aprendizado da capoeira, e que você dá oportunidade de trocas, né? A oportunidade de trocas. Eu, graças a Deus, eu tenho alunas, e assim, eu poderia mostrar para vocês um cartaz que eu tenho do tamanho dessa mesa, de um monte de alunas minhas que hoje são, sabe, professoras, advogadas, médicas, mas é porque elas chegaram lá com talento, a gente foi só um instrumento dela, sabe? Então, acho que esse processo primeiro, a gente acabar com o nosso machismo, né? Capoeirista é muito machista. Se for mestre, então, é mais machista ainda, né? E aí, desculpe os mestres que estão me ouvindo, mas eu não tenho nenhum tipo de problema de falar, né? Se for mestre, então, é mais machista ainda, né? Então, a gente precisa desconstruir isso, né? Porque a gente veio de onde, né? Esse é um exemplo muito bobo que eu estou dando, mas é uma realidade. A gente veio de onde, cara? A gente veio de uma mulher, cara. A gente não precisava estar aqui discutindo isso, o espaço da mulher na capoeira, o espaço da mulher na política. Fizeram uma lei para botar 30% de mulher na política e não cumprem. Mas bota a mulher para ser candidata e ainda fica com o dinheiro do fundo eleitoral que era para essa mulher utilizar na campanha. Bota de laranja. Então, aí vem fazer discurso contra a corrupção, contra isso e contra aquilo, né? Então, são questões que a capoeira precisa trazer, são debates necessários, que não deveriam ser, mas como há muito homofóbico na capoeira, muito pedófilo na capoeira, muito racista, né? E muito fascista, esses debates são necessários, né? E aí eu não tenho nenhum tipo de problema de fazer aqui online e qualquer um quiser debater ao vivo, também para mim tranquilo, né? Para mim não tem esse tipo de problema, porque tem gente aqui que está me vendo aqui hoje, que está aqui conosco, o professor Heitor, mestre Berimbau, sabe que tiver que falar ao vivo e a cores, eu falo que para mim isso não é nenhum tipo de problema. Então, eu acho que a gente precisa, para que a mulher possa mais que isso, primeiro é desconstruir o machismo que há em cada um de nós, né? Hoje está um debate aí sobre... Chegou um áudio no WhatsApp para mim de um mestre lá do Tocantins, né? E eu vou falar do estado dele, mas o pessoal, quem sabe, sabe, né? Na capoeira, não adianta, quem é de mentira nunca vai ser de verdade, como diz a música, não é isso? Então, ele falou, eu odeio homossexual e pode espalhar o áudio para todo mundo, isso que eu estou falando, né? Então, meu irmão, você não era nem para estar na capoeira. Se eu sou do Tocantins, estava fazendo campanha para você sair da capoeira, porque capoeira é respeito à diversidade, capoeira é respeito à ancestralidade, capoeira é resgate histórico da identidade, cidadãs e cidadãs negras e negras em particular, que sofrem todo tipo de preconceito, que sofrem violência, inclusive dentro das suas casas. Tem capoeirista que passa na rua tocando berimbau, tem uma pessoa negra no chão, na porta do mercado deitada, ele passa por cima e nem se dói daquilo. E tem dois capoeiristas aqui, um em particular, que eu sei que ele não faz isso, né? Porque é um cara que está sempre aí fazendo campanha para ajudar as pessoas, que é o professor Heitor. E a formação que ele tem... Oi, tem mais perguntas? Fica à vontade. Aí eu mandou em seguida. Mestre, como devemos articular hoje com o ensino da capoeira com as novas ferramentas tecnológicas? Como transitar com... Interessante essa pergunta, né? Isso, inclusive, convido vocês a ler o nosso artigo, meu e do mestre Luiz Renato, que a gente fala de capoeira, salvaguarda e pandemia, né? Patrimônio, salvaguarda e pandemia. É interessante pensar isso. Primeiro, a gente tem que ter como perspectiva que a capoeira é uma arte de pé no chão e de mão também, né? Isso aí ninguém pode tirar. Capoeira é corpo, é arte. Capoeira capoeira é arte, é mãe, né? Tem até uma música que fala. Agora, as novas tecnologias são necessárias, né? Porque tem gente aí, inclusive, usando a nova tecnologia, dizendo que a velha capoeira já morreu, né? E eu sei que não morreu, né? Eu sei porque eu estou sempre lá bebendo na fonte do meu mestre, dos dois mestres que eu tenho, Odinei Nascimento Costa, o mestre Formiga, que foi o que me levou para a capoeira, e José Machado dos Santos, o mestre Machado, que ensinou a Odinei Nascimento Costa, que é o mestre Formiga, e que me oportunizou de chegar onde eu cheguei no mundo da capoeira.
Então, agora, as novas tecnologias elas chegaram para ficar. Na OAB, tem uma fala que eu ouvi quando... Eu sou um cara também da área do direito, né? Aí tem uma fala lá que o pessoal diz o seguinte: o advogado é ponto com ou ele é ponto morto, né? Porque hoje os processos são eletrônicos, né? Então, a gente precisa entender como é que é esse processo. Mas há uma faca de dois legumes, né? E qual é a faca de dois gumes, né? É que muitos daqueles que já não gostavam de ouvir mestres e mestras presencialmente, e olha que eu fui presidente de federação de capoeira aqui no estado do Rio de Janeiro, Federação de Capoeira do Estado do Rio de Janeiro, de esportiva, né? Eu fui presidente dessa federação, eu era vice do mestre Huck, quando ele ganhou o Vale Tudo. E aí ele foi viver a vida dele do Vale Tudo e eu assumi a presidência. E aí, porque eu quero contextualizar para responder a pergunta do Joel. Eu fui num evento lá em Iguaba para ajudar um cara que se filiou à federação. Aí ele abriu o quarto dele, ligou a TV, botou uma fita no videocassete e falou para mim: esse aqui é meu mestre de capoeira. E olha que o pai dele é um grande mestre de capoeira, mas já havia falecido há muito tempo. Ele hoje está na Itália fazendo um grande trabalho. Mas esse cara que falou isso para mim, ele soube aproveitar bem daquela tecnologia, que era a fita VHS. Ele tirou o melhor daquilo ali e hoje desenvolve um trabalho espetacular na Ilha de Sardenha, na Itália. Eu poderia citar o nome dele, vou citar não. Mas quem sabe pesquisar, acha. Né? E Joel vai achar. E aí, ele é um bom pesquisador. E aí, parafraseando esse momento da fita VHS, que a gente vive hoje, a gente está num momento em que é negação da vacina no Brasil, é incentivo a tomar cloroquina, né? É negação da ciência, é negação da história, é negação de tudo. E, meu irmão, com essa negação, não vai acabar tão cedo essa pandemia. Infelizmente, a gente está aqui hoje, né? Triste porque morreram mais de 550 mil pessoas de Covid-19 nesse país, mas não vai parar essa pandemia. E não parando, faz-se necessário que a gente consiga, por exemplo, adequar esse processo das tecnologias à nossa prática cotidiana. Por exemplo, como é que eu consigo manter o ofício do mestre de capoeira como um patrimônio preservado, se esse mestre não puder fazer o que eu estou fazendo agora aqui, né? Não puder fazer presencialmente? A gente precisa pensar em uma estratégia que leve recurso a esse mestre, principalmente o mestre que é formado, na tradição. Poderia citar aqui o mestre Celso do Engenho da Rainha, mestre Silas, aqui no Rio de Janeiro, né? Mestre Mentirinha, o mestre Rui Henrique, e tantos outros, estou aqui citando o mestre Levi, que está aqui pertinho, né? Que aqui Caxias é a terra dele. Né? Então, a gente precisa entender como preservar esse ofício. E as tecnologias hoje elas vão ser essenciais para isso. Então, eu entendo que a gente vai precisar se adequar. Agora, os mestres antigos eles não têm acesso à tecnologia, mesmo porque a internet não chega a todo mundo nesse país. Né? Isso aí é uma coisa que tem que ter na cabeça de vocês sobre isso. Agora, nós que somos mais jovens, temos a obrigação de orientar os nossos mais antigos para que esses mais antigos eles possam utilizar essas ferramentas conscientemente, né? E que possam levar para ele algum subsídio. Eu tenho visto muita live sobre capoeira, e eu posso assim dizer que a gente fez algumas que eu considero importantes, em vários canais, que aí o pesquisador vai lá, pega aquela história, escreve sobre o mestre, mas o recurso não chega ao mestre. Então, a gente vai precisar pensar, Joel, em que estratégia utilizar para que o recurso fortaleça. Por exemplo, a Rádio Capoeira ela existe muito antes de pandemia. Ela sempre foi uma rádio web. Mas ela sempre valorizou o quê? A gente levava a Rádio Capoeira nos eventos para promover o evento do mestre, para que ele pudesse ter patrocínio, para que ele pudesse ter recurso. Então, o que a gente faz hoje? Né? Como é que a gente utiliza essa Rádio Capoeira? Fizemos um festival agora que a gente pôde remunerar 12 mestres de capoeira. E nem acabamos de pagar, estamos acabando de pagar, né? Porque tem todo um processo burocrático. Então, assim, é muito importante isso, né? Não sei se eu respondi, mas fico à vontade. Oi? Quero. Deixa eu beber mais água também. É que eu vou fazer mais uma brincadeira aqui ainda, que o papo tá bom. Professor Torpedo, meu irmão, obrigado mais uma vez aqui me ouvindo. E quero até aproveitar para convidar vocês, se vocês me permitem, né? Dia 6 de agosto vai ter um debate sobre capoeira na Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados.
E eu vou estar lá nesse debate. Vai ser online igual esse aqui. E eu vou retransmitir esse debate na Rádio Capoeira. Então, quem não conseguir acessar o site da Câmara dos Deputados, acesse a Rádio Capoeira que você vai poder ouvir. Também, em agosto, que eu ainda não sei a data, vai ter um debate sobre patrimônio imaterial, né? Então, a gente também vai estar lá. Isso é muito legal para a gente trazer esses debates. Bom, eu falei daqui ontem, eu ia falar daqui da Mônica. Eu sei que é o Torpedo, não, mas não sei se é o mesmo, porque tem vários. É ele mesmo? Ah, falar nisso, ô Torpedo, eu quero que você vá, nós vamos trabalhar junto brevemente. Hein? O Torpedo, mano, ele domina o Adobe Premiere. Desculpe aqui a publicidade, ele é fera. É um capoeira, se tiver emprego para ele, pode dar. Tá? Que esse cara merece. Ele é fera no Adobe Premiere. Tá bom? Entre gingas e histórias, uma aventura de capoeira, da Mônica Beltrão. A Mônica Beltrão é uma capoeirista, uma mulher branca, professora universitária, já escreveu vários livros que nós tivemos o prazer de lançar na Rádio Capoeira. Né? E principalmente livros sobre a história da capoeira do Recife. Né? Mestre Edivaldo Baiano, Edivaldo dos Santos Reis, você é de lá? Ele canta uma música assim, ó. Ai, meu Deus, Samuel, querido de Deus. Obrigado, isso é muito bom, para despertar o negão. Ó, pessoal, é café, hein? Tá? Não é cerveja, não. Ainda não. E aí é muito interessante dizer... Aliás, foi até bom você falar isso ainda não, né? Porque tem uma galera aí, não... Irmão, cumpri o meu papel, estou aqui fazendo um bate-papo com vocês, acabou aí, daqui para lá eu posso fazer o que eu quiser. Né? Mesmo porque eu não vou fazer propaganda para cerveja aqui de graça. Né? Não faço. Quanto mais cerveja fascista, né? Agora, para eu comer, para eu beber, para eu dormir, para eu comprar roupa, tudo eu vejo o que ela está investindo contra a sociedade primeiro. Aliás, capoeirista, começa a raciocinar sobre isso. Eu estou aqui com o pé, aqui, ó, com o tênis aqui que eu ganhei de presente. Mas essa marca, eu já descobri que ela também escraviza lá em Itaúã para fazer o seu tênis. Né? Então, a gente... Hã? Mão de obra... Tá vendo? São tantas as coisas. Então, a Mônica Beltrão, ela escreveu Entre Gingas e Histórias, uma aventura de capoeira. Muito interessante que ela traz toda uma diversidade, né? E é legal trazer... Olha só que cabelo lindo, né? Teve um cara aí que disse que cabelo como esse aqui é para guardar barata, e agora está sendo processado. E, por acaso, esse cara é o principal líder da nação. Então, é racista, né? Mas ele já era racista quando ele foi eleito. Né? Que ele falava que mulher quilombola não pode nem procriar. Né? Aliás, ele não respeitou nem a filha dele. Foi uma como é que foi? Foi uma fraquejada. Meu irmão, o cara que não respeita a família dele vai respeitar a minha. Entre Gingas e História, uma aventura da capoeira. Eu não vou ler a história, mas eu queria pensar aqui os personagens, né? As personagens. Uma mulher preta e um menino branco, uma menina preta e um menino branco. Muito legal, porque capoeira também é diversidade. Agora, eu pergunto, né? Essa aqui é para provocar mesmo, tá? Quantos mestres de capoeira branco passam necessidade e quanto passam os mestres de capoeira pretos? Né? E aí é uma boa pergunta, sabe? Porque muitas das vezes nós negamos a ausculta em ouvir esses mestres mais velhos de matriz africana. Né? E eu tenho uma coisa assim, espero que eu não me emocione, eu não aguento mais fazer, é vaquinha para enterrar mestre preto. Mestre capoeira é patrimônio. Os pretos mais ainda, que tem toda uma historicidade nesse processo. E aí, a gente ficava fazendo... Ontem morreu, antes de ontem, morreu um mestre de capoeira Angola, lá em Florianópolis. O mestre Luiz Paulo, lá do Espírito Santo, eu estava conversando com ele 2 dias antes dele falecer. Teve Covid, depois teve um infarto e morreu. E aí, a gente faz a vaquinha, enterra, e depois fica na invisibilidade, porque nem as histórias dele a gente conta. Então, esse livro, eu vou falar no contexto do que é a ilustração do livro. Né? Porque muito antes desses livros,
que a Lei 10.639 veio, né? A lei que traz a questão da história africana e afro-brasileira nas escolas, né? Foi a primeira lei sancionada pelo presidente Lula quando ele assumiu a presidência da República. No dia 9 de janeiro de 2013, ele sancionou essa lei. O presidente atual, quando assumiu a presidência da República, a primeira lei que ele fez foi para tirar a cadeira da capoeira, dos quilombolas, da comunidade terreira, do Conselho Nacional de Política Cultural. Foi a primeira lei que ele sancionou em 19 de janeiro. Acabou com os conselhos, né? Os conselhos da salvaguarda da capoeira, que tinha a parceria com o IFAM, e os conselhos de direitos, os conselhos da sociedade civil que controla, né, esse fazer. Então, hoje, o que se faz aqui é o quê? Precisamos trazer uma reflexão sobre isso. E aí, a partir disso, porque antes a gente aparecia na capa dos livros, um homem negro amarrado no tronco levando chicotada, né? E sempre uma família branca linda e maravilhosa representando a sociedade brasileira. Aliás, você sabia que Machado de Assis é um homem negro? Porque no comercial de um banco brasileiro aí, público, pintaram ele de branco, né? Mas o Machado de Assis foi o cara que criou a Academia Brasileira de Letras. Vocês sabiam disso? Vocês conhecem Milton Santos, o maior geógrafo negro? Quem aqui do Rio de Janeiro já passou dentro do túnel Rebouças? Sabe quem é André Rebouças? Um grande engenheiro negro. Maria Carolina de Jesus. Nós estamos aqui perto de São João de Meriti. Você sabe quem foi o almirante negro? Sabe? Que estava lá, ó, na revolta da Chibata? Hã? João Cândido. Aí fica cantando musiquinha sobre a revolta da Chibata, mas não sabe que ele morou aqui em São João de Meriti, que a casa dele está lá caindo aos pedaços. Ele disse, oi, fala. Hã? Você não posso afirmar, eu não cheguei a ler muito sobre ele, tá? Não posso afirmar. Porque também o pessoal acha que todo homem negro foi capoeirista. Pode ter sido. Mas só que as culturas africanas, os vários povos africanos do Brasil, tiveram várias características. Teve o cara que trabalhou o ferro, trabalhou a ferramenta. Teve o cara que trabalhou a terra. Teve o cara que trabalhou a elaboração de armas. Teve o cara que trabalhou o corpo. Né? Trabalhou o corpo. Mas não quer dizer... Eu não sou um esperto em estudar, por exemplo, lutas africanas com o mestre Cabeleira lá de Brusque, Santa Catarina, e outros mestres estudam, né? Mas é importante essa sua pergunta, né? O debate, por exemplo, foi você falar, né? Todo mundo fala que Zumbi foi capoeirista, né? Aí tem um que faz um discurso que Zumbi foi homossexual. E aí tentam desconstruir a importância de Zumbi na luta, lá atrás, antirracista. E tem um monte de gente preta da capoeira que embarca nessa. Desconstruir as nossas histórias. E fica batendo palma no dia 13 de maio para a Princesa Isabel, que chegou lá no dia 13 de maio por pressão da indústria, né? Que naquela época estava industrializando, fez lá a Lei Áurea, só com um artigo. Declaro extinta a escravidão no Brasil. 13 de maio de 1888. E esse documento, esse instrumento legal não previu direitos, não previu moradia, e até onde nós estamos. Quanto homens e mulheres pretas e pretos estão em cargos de chefia? Nem nos aparatos de segurança. Se eu fosse fazer uma relação da capoeira com os capoeiristas que tem na segurança pública e nas pesquisas que eu estudo sobre violência, até os que mais morrem na polícia, por exemplo, são homens negros. Sabe por quê? Porque eles que estão na linha de frente. Né? Então, tudo tem uma relação. E aí está institucionalizado. E aí seria muito legal essa pergunta sua trazer. Ele pode ter sido um capoeirista, mas eu nunca vi nada escrito sobre isso. Né? O Prata Preta foi. Inclusive, a minha pesquisa lá da especialização do IPU é sobre Prata Preta. Né? Nota culturais sobre a revolta da vacina. Prata Preta, o herói da resistência. Porque, meu irmão, todo mundo fala de nós de forma pejorativa, né? Se fechou o tempo está sombrio. Por que não pode estar branquinho, por exemplo? Por que tem que ser tempo sombrio? Não pode ser tempo branquinho? Por que a vala não pode ser branca, só pode ser vala negra? Por que a peste não pode ser branca? Aliás, quando a Covid chegou no Brasil, foi pela empregada que foi lá para a Itália e pegou com a patroa. A patroa está viva, foi a primeira mulher negra a morrer nesse país. Aqui em Barra Mansa, foi aqui no Rio de Janeiro. E a gente invibiliza essas histórias. E aí eu estou aqui para contar. Sabe por quê? Não é porque eu sou lindo, maravilhoso. É porque eu sei de onde eu vim
onde eu estou e para onde eu quero ir. E para os 6 filhos que eu tenho, 5 mulheres, eu quero que eles entendam que o país é um país diverso. E para entender essa diversidade, faz-se necessário conhecer a verdadeira história. Não aquela história que nos são negada o tempo todo nos bancos escolares, que precisa ter lei para ser contada. Porque eles só querem o nosso voto, eles não querem a gente com poder. Só querem o nosso voto, não querem a gente com poder. Só querem o seu dízimo, não querem te dar avião e nem casa milionária no exterior. Eles fazem discurso de negar a vacina, mas tomam a vacina nos Estados Unidos. Eles fazem discurso de negar a sua raça, né? E muitos até que fazem esse discurso casam com mulheres ou homens brancos. Nada contra. Tá? Tenho nada contra isso. Mas é um debate necessário. Será porque quando o cara ascende socialmente na vida, um homem preto, ele casa com uma mulher branca e não com uma mulher preta? Tem debate aí sobre colorismo, sobre palmitagem, vários debates aí que podem ser trazidos, e a capoeira não quer discutir essas coisas, gente. A capoeira não quer discutir, mas isso é sério, porque nossos filhos precisam ser criados, ser educados, aprendendo a conhecer que nós vivemos num país diverso. Nós tivemos aqui vários povos que ajudaram a construir essa nação, mas só aqueles que vieram mais de 5 milhões e passaram pelo Cais do Valão continuam ainda na base da pirâmide social. E o que a capoeira vai contribuir para desconstruir isso? Vai só ficar tocando birimbau, levantando perna para lá e para cá? Teve agora uma denúncia imensa sobre pedofilia na capoeira. As pessoas não querem que eu fale disso na Rádio Capoeira. Que se lasque, meu irmão. Que se lasque. Eu vou falar. Se tiver que denunciar, eu vou denunciar. E quem estiver devendo, que pague. Correto? Porque ou a capoeira, André Lacer, Luiz Lopes, mestre de capoeira, mestre em administração, com mais de 70 anos, grande pesquisador da capoeira, principalmente do Rio de Janeiro. Ele diz, eu estou sempre repetindo essa frase dele nas minhas falas, ou a capoeira está na sociedade ou a capoeira está fora dela. Em estando na sociedade, a gente precisa trazer essas reflexões. Tem outros livros, Mestre Gato e a Comadre Onça. Olha só que maneiro, cara. Falando de... Eu trouxe isso aqui de propósito, tá, gente? Porque eu vim falar de ancestralidade, mas não existe ancestralidade sem preservar a ancestralidade, sem preservar a natureza, que está sendo destruída a preço de banana para enriquecer empresários, latifundiários. E não vou nem falar do nome das bancadas que tem nesse país. E aí, esse livro aqui, né, da Carolina Cunha, muito interessante, porque ele traz a questão da prática da capoeira utilizando os animais, Mestre Gato e a Comadre Onça, né, que é muito interessante. E ele vem com um CD, né? E vem justamente com a música que eu cantei aqui, que eu comecei a nossa brincadeira. E maior é Deus, o pequeno sou eu. O que eu tenho foi Deus quem me deu. O que eu tenho foi Deus quem me deu. Na roda de capoeira, grande e pequeno sou eu. Quem sabe de quem é a música? Essa galera que está assistindo aí, de quem é a música? Fala para mim. Fala aí, galera. Vicente Pastinha, mestre Pastinha. Mas Joel sabe, Joel é fera. Eu nasci para capoeira, foi uma frase que eu falei. Então, é importante. Mas tem gente que canta e não sabe quem foi o autor. Aliás, pessoal, desculpe que eu sou muito crítico com minhas falas, tá? Desculpa aí. Aliás, outra coisa que a gente precisa acabar no mundo da capoeira. O cara pega a música de uma pessoa, descaracteriza a música toda e ainda diz que é dele. Entendeu? Isso também faz parte desse bate-papo aqui de oralidade e musicalidade. Né? Deixa eu tentar cantar uma musiquinha aqui. Uma música. Quem sabe essa? Vim lá da Bahia para lhe ver. Vim lá da Bahia para lhe ver. Vim lá da Bahia para lhe ver. Capoeira para lhe ver, para lhe ver, para lhe ver. Estava na Baía de Guanabara, que está toda poluída, de frente para o Cristo Redentor, que toda hora é reformado. Me deu fome, eu comi um pão de açúcar. Fui para a Barra da Tijuca para ver o meu amor. Por que eu não fui ali para o Morro da Penha? Né? Mas essa música é do Mestre Montana. Olha só a crítica que eu fiz, só brincando. A Baía de Guanabara, por exemplo, a Olimpíada hoje é no Japão,
Mas o Japão, na época, deu 6 bilhões de dólares para despoluir a Baía de Guanabara. Vê a Olimpíada no Japão e continua poluída. Sabe por quê? Porque quem mora, a sua grande maioria, que mora em volta da Baía de Guanabara, são comunidades menos favorecidas pelo Estado brasileiro. Não é nem da sociedade, não, porque a sociedade é hipócrita. Mas eu estou falando a nível até de governo. Não é porque se a Baía de Guanabara pegasse só a Zona Sul, já estava despoluída há muito tempo. Mas toda hora pinta o Cristo Redentor. Sabe por quê? Porque ele pertence a uma religião que é poderosa no mundo. Não estou aqui criticando religião, não, tá, gente? Mas eu estou falando... Fizeram uma reforma das igrejas no corredor turístico do Rio de Janeiro, só a do São Benedito e Pretos Novos, que não foi reformada. Por que será? Porque é uma igreja de pretos e pretas? A gente precisa trazer essa reflexão nas histórias da capoeira. Né? Vim lá da Bahia para lhe ver, vim lá da Bahia para lhe ver, vim lá da Bahia para lhe ver, capoeira, para lhe ver, para lhe ver, para lhe ver. Olha, pá, vim lá da Bahia para lhe ver. Sabe mesmo cantar? Oi, vim lá da Bahia para lhe ver, para lhe ver, para lhe ver, para lhe ver, para lhe ver. Estava na Baía de Guanabara, de frente para o Cristo Redentor. Me deu fome, eu comi o pão de açúcar. Fui para a Barra da Tijuca para ver o meu amor. Eu vim lá da Bahia para lhe ver. Vim lá da Bahia para lhe ver. Vim lá da Bahia para lhe ver, para lhe ver, para lhe ver, para lhe ver, para lhe ver. Para lhe ver, para lhe ver, para lhe ver, para lhe ver, para lhe ver. Vambora! Para lhe ver, para lhe ver, para lhe ver, para lhe ver, para lhe ver. Eu vim lá da Bahia para lhe ver. Vim do Rio de Janeiro para te ver. Vamos continuar vendo, ainda tem brincadeira para fazer. Olha, hoje eu vim aqui só para prestigiar a galera que eu gosto. Já falei dela, mas vou falar de novo. Olha só que trabalho bacana. Capoflora Faunaeira, uma arte brasileira. Então, a contramestra Lilu, minha parceirona, eu posso contar uma historinha aqui para vocês, como é que eu conheci a contramestra Lilu. Está assistindo? Então, que maravilha, ela falou que vinha. Né? Que obrigado. A contramestra Lilu eu conheci no Fórum Social Mundial, em 2016, num debate que eu fui convidado a fazer sobre capoeira e ancestralidade. E aí, na mesa que eu participei, não tinha uma mulher. E elas lá chegaram lá e reivindicaram o lugar da mulher na mesa. E achei isso mó barato. E a partir dela, de outras mulheres que estavam lá, como a mestra Patrícia e tantas outras, é que eu comecei a rever os meus conceitos. Né? Deixa eu parar, senão eu choro, só não tem motivo. Ela sabe. E aí ela tem um trabalho muito bacana. A Lilu, quando vocês quiserem traduzir qualquer tipo de livro, contrata ela como tradutora, porque ela é fera para traduzir. De qualquer língua, aí, inglês principalmente. Né? A Lilu tem uma história linda de vida, tem umas filhas lindas, maravilhosas, um marido lindo e maravilhoso, uma família linda que é referência para mim e para minha família. Então, ela tem aqui um trabalho muito, muito bacana que retrata o diálogo da capoeira com a natureza, mas fazendo o quê? O que eu falei para vocês no meu bate-papo aqui. Todo aluno e aluna que chega na capoeira, no judô, na sala de aula para fazer língua portuguesa, para estudar geografia, para fazer educação física, para fazer ensino religioso, que não devia nem ter na igreja, na escola, porque o Estado é laico. Né? Porque, né? Inclusive, eu gostaria que ficar convidado a vocês lerem aí minha pesquisa sobre capoeira no programa Mais Educação da cidade de Guapimirim, que eu faço uma crítica sobre isso, porque lá tentaram tirar o atabaque do Mais Educação, da capoeira no Mais Educação. E aí ela traz um diálogo, né, nesse livro, dialogando com os desenhos feitos pelos próprios alunos. E isso é muito bacana, porque ela foi pegando, dando o quê? Dando voz a quem geralmente não tem voz. Né? Eu já participei de várias conferências, já fui em conferência de juventude que não tinha um jovem para falar na conferência, na mesa. Já fui em conferência de mulher que tinha mais homem que mulher para falar. Já fui em conferência de negro que tinha mais negro, mais branco para falar do que negro. Aliás, eu queria aqui aproveitar essa fala, né, porque eu quero fazer uma crítica, e usar uma fala de uma mulher negra que é referência também para mim. Sueli Carneiro. Entre esquerda e direita, eu sou negro. Valeu, galera? Então, meu papo é esse. Tá? Porque entre esquerda e direita, eu sou negro.
Enquanto eu não for presidente da República, não for o cara da caneta, então eu continuo sendo negro. Quando eu for presidente da República, o cara da caneta, o gabinete vai ser todo preto, de mulheres e homens pretos. Entendeu? Por que é isso? Porque o poder ninguém quer nos dar, mas nosso voto todo mundo quer. Então, entre pretos, entre esquerda e direita, eu sou negro. Sacou qual é a parada? Meu discurso aqui é político e não necessariamente partidário. E olha que eu sou comunista há bastante tempo, mais de 20 anos. Hein? Com carteirinha. Eu tenho um monte de amigo aqui, né? Porque também o cara não sabe o que é comunismo, entendeu? O cara pensa, aí vai nesse papo aí de lorota aí, né, que o pessoal faz, entendeu? Não vou nem falar nada porque para não trazer esse debate, né? Ai, 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 ai. Capoflora famaeira é exercício de observação. Para as crianças, há muito o que observar, descobrir, reconhecer nessas linhas e desenhos de muitas mãos e corações. A experiência e vivência de sermos rede nos levou a um processo de dia a dia, com sucessos e embates, evoluções e desistências, revisões e improvisos, mas também nos levou a um colorido resultado que deixa claro a todos nós que vale a pena estarmos juntos e sermos diversos. É o que eu tenho dito aqui. Algo, aliás, que a natureza sempre nos ensinou e a capoeira ressignificou quando surgiu misteriosamente e transformou a flora e a fauna do entorno em gestual, junto aos belos e raramente reconhecidos ofícios fundamentais para a construção de um povo e seu território. Demos vazão à nossa história oral e ao vasto imaginário que nos envolve enquanto capoeiristas, independente de idade. Eu nem vou ler tudo, porque aqui já me contempla para uma fala que eu quero fazer. Você sabia que aqui na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro e nesse Brasil todo, a cada algumas horas, os terreiros estão sendo atacados e destruídos, pais e mães de santos sendo obrigados a queimar seu próprio instrumentos religiosos e tudo mais, e tem um monte de capoeirista que não se compadece com isso. Meu irmão, porque aqueles que se rotulam como traficantes de Jesus, o que ele está fazendo com o terreiro, ele vai fazer com a sua capoeira, com a minha capoeira, se você não botar o rótulo de gospel nela. Então, esse também é um diálogo que a gente precisa trazer para cá. Falar de valores civilizatórios afro-brasileiros é mexer, pisar no pé de alguém, porque ninguém quer que nós, pretos e pretas, brancos, amarelos, vermelhos, contemos as nossas histórias. A gente toda hora tem que dar, vou dizer, um diálogo da capoeira, eu tenho que dar uma bênção para derrubar a porta, para ter oportunidade de contar a história para vocês. E aí é que eu quero agradecer ao Território Baixada, que ousou num projeto como esse, né, de trazer aqui pessoas que têm história, para não eu, que eu estou aprendendo ainda, mas em ver Mãe Marli, como tantas outras pessoas que eu vi aqui ontem, por exemplo, né, e tantos outros que passou aqui, a Pri mandou para mim as fotos, aquele material todo, e assim eu fiquei assim maravilhado, sabe? O respeito que vocês têm por essa tradição, por essa ancestralidade. Eu não estou só falando de mim, preto, homem preto, não. Eu estou até um pouco branco, né? Porque daqui a pouco eu não pego um sol, mas também estou falando da questão indígena, dos debates, da violência, sabe? Então, são reflexões que a gente precisa trazer. E o livro da contramestra Lilu, ele é muito interessante, né? Vocês podem ver esse livro lá no canal da Rádio Capoeira, mas vocês também podem comprar. Tem um outro exercício que a gente precisa fazer, comprar entre a gente, gastar o nosso dinheiro entre nós. Né? Todo livro, eu ganho o livro dela, isso aqui, inclusive, ela me deu. Ó. Mas se tiver que comprar, eu também vou comprar, porque a gente tem que valorizar os nossos e as nossas. O dinheiro tem que circular entre a gente. Fala, meu amor. Está encerrando? Tá bom. Eu vou me empolgando. Isso, e finalizando. Eu não sei se atendi muito a demanda do papo, né, que o pessoal vem pensando, gira, roda, não sei o quê, pensa que a roda, essa aqui é uma roda de debate, é uma roda virtual, de diálogo, de trazer reflexões sobre o nosso dia a dia, no ensino-aprendizado da capoeira, principalmente, na nossa prática cotidiana. Será que quando eu, como capoeirista, eu estava ali na rua hoje, passaram 2 adolescentes, antes dele me pedir para tocar o berimbau, eles falaram assim, e aquele pessoal lá está achando que a gente é bandido. Eu ouvi, eu sou um cara mesmo. Onde eu trabalho, eu tenho que ter ouvido e olho o tempo todo.
né? Então, eu sei o que eu estou falando. E eu vi ele falar, eu podia dizer para ele, não vai tocar. Mas, minha irmã, eu nasci no Morro da Igrejinha, em Niterói. Tá? Nasci no Morro da Igrejinha, Travessa São Luís, 528. Na verdade, eu nasci no Santa Mônica, né? Mas vivi minha vida toda lá no Morro da Igrejinha, em Niterói. Então, eu não posso negar minhas raízes. Tá? Eu não posso negar que uma pessoa preta deixe de tocar berimbau. E lá na minha cidade, que me adotou há 25 anos, um camarada da capoeira, eu, o único mestre da época da cidade, só porque ele é de um grande grupo, ele não queria deixar eu tocar o berimbau. Desculpe aqui, né? Eu caguei para ele, né? Porque vocês sabem como é que eu sou, né? Eu sou do jeito que eu sou, grossão, quando tem que ser. E aí, mas o cara se achava, né? Porque ele foi criado, porque o grupo dele é maior que todo mundo, e não quis deixar eu tocar o berimbau. Aí eu tomei o berimbau da mão dele, entendeu? Então, é assim. Vamos lá, para que eu possa falar de todo mundo. Tem mais esse livrinho aqui, que eu vou fazer umas provocações da Raquel Coelho, que é justamente o berimbau, né? Que tem umas ilustrações bonitas. E eu trouxe esses livros propositalmente, que tem sempre a figura do homem e da mulher preta, né? E aí, tem uma característica desses livros que vocês talvez não tenham percebido. A maioria dos que eu trouxe foram escritos por mulheres. Porque elas têm coragem de registrar a diversidade. Será que quanto nós, homens da capoeira, temos coragem de registrar nos nossos atos, nas nossas práticas, nos nossos cotidianos, no nosso fazer capoeirístico, essa diversidade? Será que nós, que falamos de ancestralidade, que falamos de tradição, entendemos, sabemos conceituar essas palavras e transformar esses conceitos em práticas? Ou será que nós, nas nossas práticas cotidianas, vamos negar a nossa ancestralidade? Vamos dizer que a capoeira não é religião? É religião para que se o cara tiver ela como religião. É para quem quiser, né? Tem um documentário, acho que é Santo Nome, que a Luciane me deu uma vez, que tem lá a figura do Exu, que ele avisa, né? Daquela invasão lá, né? Então, a vivência da capoeira, do terreiro perseguido, eles estavam juntos. As nossas culturas, elas são inclusivas, são de entrelaçamento. Não é o bolinho do Jesus, não é a capoeira gospel, é o acarajé da Iaçã, né? É a capoeira que canta Lembaê Lembá, né? É que canta zum 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 capoeira mata um e não zum 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 capoeira de Jesus. Porque se cantasse zum 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 capoeira de Oxalá e de Exu, estávamos todo mundo jogando pedra. Então esse nosso diálogo, ele trouxe para esse diálogo aqui, ele veio para a gente fazer uma reflexão. E eu estou com um cara aqui que eu respeito para caramba, é aluno. Um dos poucos que eu batizei na capoeira, que é o professor Heitor, é um cara extremamente católico. Mas ele também tem uma coisa muito boa, é extremamente na busca de conhecimento. E aí ele sabe o que eu estou falando, né? E poderia nem citar o nome dele, estou citando aqui no particular mesmo, porque é um cara que eu respeito, que muito mestre devia ter esse cara como aluno, mas se não entender como é que a vida é diversa e não aprender... E a gente ontem estava num debate brabo, né? A gente bate o debate e eu penso, não, é de igual para igual, porque não é debate de mestre para professor, é debate de ser humano para ser humano, discutindo valores. A capoeira precisa pensar as suas práticas a partir de discussão de valores. E discussão de valores se passa, para mim, na minha concepção, no combate à violência contra a mulher, no combate à homofobia, no combate à xenofobia, no combate ao racismo, no combate ao assassinato da juventude negra, no combate ao ataque aos terreiros, porque hoje é o terreiro, amanhã vai ser a capoeira. Então, esse aqui é um papo que eu trago de reflexão, né? Talvez alguém tenha vindo aqui buscando um outro diálogo. Oi. Posso fazer? Eu quero entender, como eu sou um mestre, eu quero encerrar com um mestre, né? E que não é nem do Rio de Janeiro, mas poderia ser também. Que também foi um presente da contramestra Lilu. Capoeira em quadrinhos, mestre Gagé. Eu tive o prazer, hoje eu até vim aqui com o material que eu comprei dele, mas eu falei, eu vou trazer, não tem muito volume.
Comprei lá no Mercado Modelo, não, na Pelourinho, ali perto da escada da Cruz Caída, né, que fica ali no Pelourinho, onde fica ali a Casa do Patrimônio das Baianas do Acarajé. Então, por que eu trouxe esse material, gente? Para linkar o nosso bate-papo, porque, olha só, o território Baixada, né, em função da Lei de Emergência Cultural de Blanc, criou um projeto super bacana, dando oportunidade de a gente dialogar, de trocar com vocês. Então, olha o valor que a gente precisa dar às culturas. As culturas que estão sendo penalizadas, orçamento cortado. Nós da capoeira não vou nem falar, né? Porque não tem dinheiro. O IFAM nunca teve dinheiro para imaterial. Só teve para prédio, para reformar a igreja, nem para reformar o terreiro. Tá? Para reformar a igreja. Agora, se for para dar dinheiro para pessoas, porque quando você é patrimônio, o Estado, cabe ao Estado uma palavrinha que a capoeira precisa se apropriar. Fomento igual dinheiro, recurso. Né? Então, isso aqui, esse projeto Território Baixada, que eu quero aqui parabenizar, né, a Dani, Francisco, que primeiro quero agradecer a Luciane Barbosa, minha parceira, que me indicou para estar aqui hoje, que foi ela que indicou, ela é curadora desse projeto. Quero agradecer a vocês, né, que estão aqui conosco, cada um que está aqui nos ouvindo, né, e vocês, para mim, são pessoas importantes, né? E dizer para vocês do Território Baixada, porque o território é um espaço importante para cada um de nós. Os nossos territórios estão sendo tomados. Primeiro, tiram nossas rodas, aliás, as nossas vidas. Tira-se tudo. Então, vamos ocupar os nossos territórios, porque, meu irmão, a roda de capoeira é um território. Tentaram tirar a roda da República para botar uma feira japonesa. Né? A roda de Caxias, que é tradicional aqui, se bobear, vai perder o seu espaço. Né? Daqui a pouco perdemos a roda de tradição e a escola de samba tradição para especulação imobiliária. Nós estamos perdendo os nossos territórios. As nossas favelas, as nossas comunidades são os nossos territórios. E lá tem gente. E que tem gente com fome, dá de comer. Tem gente com fome, dá de comer. Falou o nosso saudoso Solano Trindade. Mas eu quero falar aqui, né, da importância desse livrinho do mestre Gagé, que é um homem negro, e que vocês possam também, que foi feito com recurso da Lei Aldir Blanc, que vocês também possam adquirir, conseguir esse material. E aí dizer mais uma frase, um trecho de uma poesia, para encerrar e tocar um berimbau, do Solano Trindade, para vocês que são racistas, que são preconceituosos, né? Inclusive na capoeira, né? Negros que escravizam negros não são meus irmãos. É só um trechinho de uma linda poesia do Solano Trindade, né? Que tem a palavra, inclusive, no sobrenome da minha filha, Mariana Solano Menezes da Silva, já que a avó dela é descendente da família do Solano. Né? Então, quero dizer para vocês assim, ó. Adeus, já vou, sou capoeira e tenho muito valor. Meu mestre, me dê licença, pois a hora está chegando, com a sua permissão. A roda está terminando, adeus, já vou, adeus, já vou. Sou capoeira e tenho muito valor. Vai o dia, vem a noite, eu chego a me arrepiar. Com a permissão de Deus e do orixá, a roda vai terminar. Obrigado, galera. Beijo. Obrigado, obrigado. Eu que agradeço. Valeu. Obrigado. Eu sempre faço um sorteio do livro, hoje eu não trouxe nenhum para sortear, hein? Aí, bota para sortear aí para a galera. Pronto, pode botar o Kione. Quer sortear? Botar aqui para vocês sortear. Vou sortear para vocês, que vai chegar eles agora. Estão tudo longe. Quer botar para eles ou para vocês? Ó, vou sortear o Kione aqui para a galera. Se sair para o pessoal... Vamos fazer o seguinte, eu vou sortear um Kione e vou sortear...
Vou sortear aqui, ó, um desse aqui também. Transições da mulher. Um vai para lá e o Kione para cá, valeu? Então faz aí. Quem tiver no chat ainda, já foram? Já acabou? Tá, então fala aí. Ó, fala aí, pessoal, olha só. Pega o nome aí, ó. Quantos tem aí? Quantos tem? 8 com o Heitor. 8 com o Heitor. Ah, não, mas o Heitor vai participar do sorteio aqui. Isso. O Heitor não, mexe berimbau também. Então vamos lá, hein? De 1 a 7, eu vou na perfeição. Eu não sou perfeito, então vou no 7. Caraca, só porque puxou o saco, né? Brincadeira. Brincadeira, torpedão. Cadê, torpedo? Cadê? Tô zoando ele, cadê? Ó, pega amanhã lá no Centro Cultural, filhão. Vou levar o livro para você. Mas não vou levar esse aqui e vou levar outro, que você merece. Vou levar 2 livros para ele. Então já está, 1 a 10. Amanhã a gente vai estar juntos. Pô, bom demais. Caramba, tem a Débora, a Andressa está ali, ela. Tem a Lilu, Joel, maravilha. Tem uma galera boa aqui. Bom, Kione eu vou sortear aqui dentro. Kione eu quero sortear para vocês. Aliás, olha só. Deixa eu ver se esse aqui não é o que está com a dedicatória que ela mandou para mim. Se tiver com a dedicatória, vocês estão ferrados. Eu sou o seguinte, eu aprendi com um cara lá do Capão Redondo, em São Paulo. Ele foi considerado agora essa tecnologia social de fazer restaurante e tal. Vou lembrar. O nome dele é Pedro. Ele acabou de receber um prêmio aí, considerado o Oscar da gastronomia. E aí, participando de um curso lá do Museu do Amanhã recentemente, eu fiquei impressionado com mulheres negras mandando nesse curso. E elas trabalham lá no Museu do Amanhã. E esse cara foi meu professor. Eu já fazia, mas ele me ensinou uma coisa assim, gente, que eu achei maravilhosa. Em função da pandemia, cada cesta básica que ele doa, ele dá um livro junto com a cesta básica. Né? E hoje as pessoas vão lá buscar a cesta básica por causa do livro, e não por causa da cesta básica. Então, olha só como é que a gente pode transformar o mundo a partir de coisas simples. Né? Para quem acompanha a Rádio Capoeira, o nosso ponto de cultura, sabe que a gente sempre faz isso. O Joel já ganhou vários, inclusive a Lilu também. Já ganhou vários sorteios na rádio, já ganharam. E assim, é muito legal. Então, eu queria aqui nós temos o território baixado, o pessoal que está atuando, temos, sei lá, acho que tem que fazer diferente. E aí, Lu, o que você acha? Eu dou um livro para cada segmento aqui? Porque para chegar a vocês é mole o livro. Se eu sorteava, só uma pessoa vai ganhar. Eu queria dividir esse. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um para o fotógrafo, um para o território baixada, um para Luandê, e um para... Como é que eu não me perdoa? É Thaís. A Thaís é a toda poderosa do audiovisual. Né? Laís ou Thaís? Então, fazer, ó, só tem um aqui, mas eu vou mandar mais 3 pela Luciane para fazer chegar até você. Eu me dá um endereço que chega. Né? O fotógrafo, ó, dei para o homem, agora esses 2 aqui eu resolvo com eles em particular. O Heitor já ganhou muito livro meu, inclusive. Mas o mestre berimbau nunca ganhou. Então, vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu vou dar 8 livros. Pronto, um para cada um. Fechado. Tá bom? Então, vai ser assim, 8 livros. 8, um pra... Não, peraí, mas tem lá. A cozinheira, eu vou dar um livro sobre culinária africana para ela. Eu comi uma feijoada maravilhosa aqui. Obrigado, gente. Para mim está ótimo, foi bacana. Né? Deixa eu ver se eu não deixei de falar de alguma coisa, não falei de tudo. Eu queria agradecer a vocês assim, imensamente. Né? Dizer que, para as pessoas que atacam as culturas, é dizer que a cultura é que muda esse país junto com a educação. Né? Quanto mais cultura e mais educação, menos pessoas alienadas. Né? Então, que vocês valorizem cada cultura desse país, porque não é só a cultura de gente preta, né? Mas essa, junto com as indígenas, são as mais atacadas. Mas que você possa ser um instrumento de mudança, porque a capoeira é um instrumento de mudança na minha vida. Eu sou um cara que nasci numa favela que hoje lá
vive ocupada pelo aparato do Estado, mas que eu cheguei à universidade, cheguei a um mestrado, estou aí indo cursar doutorado, mas isso eu devo à capoeira e à minha família, que sempre foi o alicerce da minha vida. Então, que vocês tenham a capoeira como um instrumento de transformação, mas no exercício da palavra, né? Porque a capoeira reforçou a minha identidade, e a partir desse reforço, dessa identidade negra que a capoeira me deu, eu pude perceber coisas diferentes, né? E eu vou dizer para você, minha mãe é uma mulher preta, quando eu entrei na capoeira, ela era contra. Né? Quando ela morreu, ela continuava contra. Mas não porque ela era contra a capoeira, ela era contra o que as pessoas pensam da capoeira, pensavam ainda pensam, e o que eu poderia sofrer por isso. Então, que a capoeira também possa ser um instrumento de transformação na vida de vocês e que novos territórios Baixada surjam em cada cantinho das periferias brasileiras. Muito obrigado.